especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha Buenas noites, Mogi das Cruzes. Beleza? Tudo bem com vocês por aí? Nessa sexta-feira fria. E olha que eu falo que é engraçado. Quando tá frio, eu imagino que em alguns lugares do Brasil esteja frio. Talvez lá no Nordeste, né, esteja frio. Onde eu deveria estar. Porque meu amigo voltou. E aí, cara? Tô na mesa, beleza? Porra. O cara vem de vez em quando aqui. Que bom, cara, te ver aí. Como é que tava a viagem? Cara, foi top demais. Que legal. Nossa, top demais. Mas trabalhei bastante também, viu, Du? Sim. Trabalhei bastante. Dias de luta e dias de glória. Tem que justificar, né? Claro. Deixar ali escrito. O sócio não deixa eu viajar assim à toa, não. Toda vez que você vai na praia, é 2, 3 contratinhos. Então vai muito pra praia. Esse cara é demais. Estamos começando mais um Sharks podcast do Alto GT, que fala com a galera que faz acontecer. Mais uma edição aí. Nossa, eu nem sei. Aqui tem marcado, acho. Deixa eu ver. Estamos a edição. quase 500 programas 200, já. 500, 600. É porque, na verdade, sempre eu explico pra vocês que as nossas edições que são gravadas ao vivo é aqui no estúdio da Artes Filmes, no canal ATCast, que é o canal dos podcasts do Alto GT. Né? Recentemente, cara, acho que foi esse mês, o PanoCast fez 1 ano. Parabéns aí. Ambos, né? Felipe Palmeira e Felipe Pinhal, parabéns aí pelo programa, muito legal ver a trajetória de vocês e além de tudo inspiradora pra gente aí que quer continuar com o programa. E a gente sabe que além da inspiração dos nossos parceiros que fazem acontecer, que também tem os nossos apoiadores aqui, né? Então a gente continua falando da Barbearia Valentina que te deixa top pro lazer e pra rotina. Olha que coisa legal, cara. Eu vi uma enquete que o Wesley lançou essa semana sobre a estética masculina, né? E ele fez uma pergunta, ele falou, pô, você iria num salão que tivesse uma pessoa que cuidasse das suas unhas? Fazendo pé e mão. Eu vi isso aí. Eu penso assim,
eu vou falar uma coisa. Eu não sou um cara adepto a ir a um salão para cuidar de pé e mão. Mas eu digo que os meus pés e minhas mãos não são as mais belas do mundo. Nem sua cara. A cara eu tento consertar lá, né? A cara eu tento. Mas eu fico pensando, eu falo assim, pô, cara, por que os homens não cuidam dos seus pés e suas mãos, né? É importante, cara, porque... Mas, Du, eu vou falar um bagulho pra você. Fala. Vou abrir o coração. Abre o seu Há coração. pouquíssimo tempo, É. coisa de nem 2 meses atrás, eu fui pela primeira vez na vida numa podóloga. Tá vendo? E Cara, muitas é animal vezes- demais, Cara, é muito bom. Isso é um cuidado É com o muito corpo. bom. Lídia, beijão. É Aí, muito tá bom. vendo? Então eu vou deixar aqui a minha opinião da enquete. Eu sou super a favor. Eu cara. iria Homem fácil. tem que se cuidar, cara. Ainda mais na Valentina, cara. Aham. Você Que chega tem lá- mesa de sinuca, que tem a cervejinha, que cara tem vai o Wesley chegar- pra trocar pensa só, ideia. o cara chega lá de repente Vou, no passeio, fácil. vai se divertir, sair com a garota e tal. Ou agora vai chegar o verão, né? Vai chegar lá na praia com aquela unha parecendo a bruxa do 71. Aquela unha parecendo o pé do gavião, Zé né? do caixão na praia, né? Você, porra, mano. Século XXI, amigão. Se cuida, Então mané. se cuida, se você quiser, vai lá, entra no Instagram do pessoal da Barbearia Oficial Barbearia Valentina e fala, eu vim pelo Sharks Podcast, fica ali na Avenida São Paulo, vai lá, com certeza você vai ser super bem atendido e vai ter um tratamento top, eu tenho certeza. E ó, primeira cerveja pode falar lá que é por conta do Sharks. Segundo aí, é o My Village, a gente tava falando agora. O My Village, pessoal, para que vocês entendam, eu sempre divulgo aqui, o Emerson fala também, mas para que esse programa continue acontecendo, a gente precisa que o amigão aqui continue vendendo. Por quê? Ó, vou explicar para você como é que uma máquina gira, né? Esse meninão aqui, ele vai ficar empolgado, ele vai pras viagens, ele vende, ele volta com energia, o patrocinador apoia o programa, ele chega aqui com gás do caramba, ele faz 2 programas, volta, fica 5 fora. Então, ou seja, esse é um ciclo importante pro programa. Ô, E basta Du. você ajudar a gente. Ô, Du, eu vou falar um bagulho pra você. Diga-me. Nós já tivemos o primeiro condomínio que eu tive que implantar com o desconto, viu? Primeiro condomínio que, na conversa com o síndico, Falou do ali na Sharks? apresentação, falou, porra, eu vi vocês no Sharks falando do aplicativo e tal. Eu tive que dar o desconto pro cara. Cara, isso... E eu quero dar muitos descontos. Olha que legal, isso é bacana. Você que é empresário, tem uma marca aqui da região, manda pra gente. Uma coisa importante, pessoal, o nosso programa, eu poderia colocar aqui 10, 20, 30 marcas. A gente não coloca. Ah, mas como é que vocês fazem a seleção? A gente analisa se tem um propósito, se é bacana, o que entrega, né? O que trabalha aqui na região. Porque não adianta, pô, eu vou fazer propaganda de uma empresa do Nordeste, nada contra, mas o que vai consumir daqui? Se tiver uma sinergia... Se for a Heineken, ok. a gente deixa. Cara, tá precisando já. Mas eu vou falar pra você, se você tiver uma marca tal e quiser também, manda lá, vai lá no Instagram, no Sharks _PDC, manda no direct o contato, a gente entra em contato com você e simplesmente a gente vai analisar e ver se realmente cabe aqui. E por último, e não menos importante, não deixa de seguir aqui, dando aquele joinha, se inscrevendo no canal e o nosso Sharks Podcast com apóstrofo no Sharks é o canal que depois os vídeos ficam gravados, tá? O ao vivo é no canal ATCast. Ah, Edu, por que essa diferença? Porque a gente quer fortalecer todos os lados. E nada mais justo do que ajudar a quem ajuda a gente também. Beleza? Bora fortalecer essa Agora, energia aí. bora falar do nosso convidado? Cara, ó, está me surpreendendo o seu case de convidados, hein, cara? Bora, você tá curtindo, né? Sabe por que é legal? Porque é muito chato no sentido que você vai conversar com uma pessoa que você já conhece tudo. Você só vai repetir. Não, Agora, só- cada vez que senta uma pessoa aqui pra conversar com a gente, é uma experiência nova, é um aprendizado Só novo. trago e é uma amizade novidades, nova. só trago gente fina. Apresente seu amigo pra nós aí, por favor. Porra, ficou pra aquele negocinho da quinta série, né? Apresente seu amigo, não sei o que. E tira um 10. A quinta série não sai de mim. Ah, e tira um 10. Rafael Toro. Doutor Rafael Toro tá com a gente hoje aqui. Prazer, Rafael. É mais um cara que a gente traz pra bancada que tem um currículo aí de 18 páginas. E é que é legal que é mais uma pessoa da Alto Tietê que faz acontecer, né, Faz cara? acontecer, o cara realmente, não é porque é meu amigo pessoal não, mas o cara tá fazendo a diferença. Legal, Né, num massa. assunto que tá aí, tá todo mundo comentando em todas as esferas, né, Toro? É isso aí. Todo mundo falando do assunto que a gente vai conversar aqui hoje. E o Toro é um dos caras. É o cara, acho que hoje é o cara mais engajado na defesa desse assunto na nossa região.
Bora. Dentro da OAB, fora da OAB, dentro dos clubes de tiro da região. Vamos falar já o que é o assunto. E, é estilingue. Estilingue. e o cara é corredor, o cara é pai, o cara é marido, o cara... Fala pra gente, dá um pouco do currículo aí, Toro. Fala você. Cara, Seja boa noite, bem-vindo. obrigado pelo convite, Emerson, Edu. Tamo junto. Cara, tô muito feliz de estar aqui. O Emerson resumiu aí, acho que a minha maior qualidade é ser pai e marido, né? As outras são É complemento, plus, né? né? É complementares. complemento, né, Toro? Exatamente, acho que... Mas assim, eu sou advogado, né? Eu atuo em Mogi das Cruzes, sou advogado há 14 anos. E hoje, além de atuar em civil, algumas outras áreas, eu atuo particularmente na legislação e regulamentação do controle de armas. Legal. Tá? Eu estou atualmente presidente da Comissão de Estudos sobre a Legislação e a Regulamentação do Controle de Armas da OAB de Mogi das Cruzes. Sou CAC, né? Sou caçador, atirador desportivo e colecionador. Atirador esportivo praticante. O cara entra em competição, ganha medalha. Até... Como é que chama a competição mesmo? IDSC. IDSC. E tem a outra Tem que é vários, o... tem tiro de precisão, IPSC. IPSC. Cara, e que assim, pra gente parece certo momento novidade, mas desde quando tá nas Olimpíadas, né, cara? Exatamente. E a gente tem medalhistas brasileiros, Na né? verdade, a primeira medalha brasileira em Olimpíada É do tiro? foi do tiro. De ouro do Guilherme Paraense. Do Guilherme foi isso Paraense. mesmo. Sensacional, Sensacional. cara. Ou isso é mais uma prova que o brasileiro muitas vezes tem memória curta e não valoriza os seus atletas, né? Tipo, olha que legal, né, cara? Vem de uma origem, de um atleta. A gente poderia formar tantos outros atletas, né, E cara? pior que isso, demoniza assuntos sem ir a fundo, mas isso, né? eu acho que o demonização, o doutor tá aqui pra falar melhor do que eu, mas acho que a demonização tá pela falta de informação. Sim, Exato. sim, sem ir a fundo, sem se E pelo informar. acúmulo de estereótipo, né? Exatamente. Do acúmulo do achismo. Se a gente entender... Eu já parei pra pensar, por exemplo, assim, quantos brasileiros pegam uma lei pra discutir um assunto, né? De qualquer assunto que seja. A gente vai falar, por exemplo, de PTU, vai falar uma esfera municipal, a gente pode falar de uma legislação de trânsito estadual ou uma legislação federal, por exemplo, de impostos, né? Imposto de renda, por exemplo. Quantas pessoas param para decorrer uma lei, entender ela, para poder discutir o assunto? Né? É bem isso. É pouco, né? Existem muitas regras, né? Você bem citou a questão do trânsito, né? Eu acho que é um exemplo muito bem. A maioria da população brasileira hoje eu tenho um veículo, tem a CNH, com a possibilidade de dirigir um veículo automotor, uma motocicleta, enfim. E quem conhece a fundo as regras de trânsito? E quem respeita todas. Exatamente. E vale ressaltar que houve algumas alterações recentes, né? Sim. E as pessoas que sabem isso. Não, eu sei que mudou. As pessoas vão perguntar para as pessoas, talvez saiba do que interessa. Mudou os pontos, agora estou mais tranquilo. Não, agora são 4 anos, agora não sei Agora o eu tô quê, tranquilo. agora são 40 pontos. É só o bônus, né? E tem uma outra atividade, que foi na atividade que eu conheci esse cara aqui. O cara é maratonista. Essa tá um pouco adormecida. O cara é corredor, Maratonista. porra. O cara é corredor, pô. Que legal, Eu cara. conheci o Emerson, na verdade, foi num grupo de corrida, né? Emerson? Foi quando a gente... Salvo engano, começo de 2014. Por ali. Foi bem exatamente no ano que o meu filho Davi nasceu. Eu tinha a Ana Clara, né? Nasceu em 2011 e 2014. Um pouquinho antes. Então, foi no começo de 2014. O Davi nasceu no final de 2014. Tá. Aí na chegada pode do ser. segundo Aí filho no- do Davi que você deu uma diminuída nas corridas? Não? Aí eu acabei parando um pouco. Foi inclusive em 2014 que eu fiz a meia maratona do Rio. A gente fez a meia maratona do Rio, aquela foto que você mandou hoje, né? Exato, o Meia Facebook. 21 ou 22? 21. 21, né? 21. A gente fez Pesado, uma hein? meia maratona no Rio, que foi naquela prova que eu falei, porra, eu tenho condição de fazer a maratona, eu vou pra cima da Exato. maratona. Você fez? Fiz 2. É mesmo? Fiz 2 maratonas. Né? A prova do Rio foi. Eu voltei de lá falando, Foi o porra. start, né? Eu voltei de lá e eu falei, cara, Consigo. eu consigo fazer uma maratona Massa. inteira. Quando se coloca determinação, é possível, né? Eu Não acho foi, que- não foi a minha primeira meia. A do Rio não foi a minha primeira meia. Isso acho que tá muito ligado também ao DNA do brasileiro. O brasileiro, ele é um povo muito determinado. É doidão, né? Você atira mesmo, no sentido de, cara, eu vou fazer... Pô, acho que a prova maior aí foi as últimas Olimpíadas, né, cara? Teve, acho que do arremesso...
martelo, não sei exatamente qual é o arremesso. O atleta do Rio Grande do Sul, ele não tinha lugar para treinar, não tinha patrocínio, não tinha nada. Salto com corredor, com salto com barreiras, né? Também agora foi campeão de novo. Ele foi campeão nas Olimpíadas. Ele foi campeão mundial agora. Né? Dos 400 com barreira. Gente, me perdoe os nomes. O Pio. O apelido dele é Pio. Eu não sei os nomes de todos, mas dá uma gulgada aí que vocês vão achar. E eu acho que está muito relacionado a isso, né? A determinação. Praticantes de esporte no Brasil, de forma amadora, eu acho que a gente tem talvez mais do que em muitos lugares do mundo, né? Pessoas que estão correndo, pedalando. Mogi é um exemplo disso, né? Sim. Tem muita gente. E aí a gente correu muito tempo junto, fizemos muita prova junto. Mogiano? Mogiano, legal. Nato, nascido e criado. Os treinos era terça, quinta, né? O treino era o treino regular, terça e quinta, e a gente colocava o final de semana. No domingo, né? Normalmente sábado ou domingo, né? Que era percurso Estrada Velha de Sabaúna, lembra? Puta, muito legal aquilo ali. Acordava cedo, a maioria não gostava de acordar cedo, né? A gente sempre preferiu correr cedo. Menos sol também, né? Percurso bacana. As intempéries pegam bem mais, né? Exatamente. Legal, e a tua formação, você advoga há quanto tempo já? Cara, eu advogo Talvez eu entregue idade. Desde 2008. 2008? Me formei em dezembro de 2007. Eu passei no primeiro exame de ordem. Na época eu trabalhava na General Motors, né? E aí eu tive que fazer a opção ou continuar dentro da empresa. Aqui em Mogi. Cara, você deve ter conhecido meu pai, cara. Meu pai era o Jorge Sala. Jorge Sala? Ele trabalhou lá, ele foi coordenador também. Ele entrou lá em 2000, quando eu abri o GM aqui. Era um gordinho, cara. Então trabalhava com o Alexandre. O Alexandre Alvarez. Isso, ele era um cara... ele sempre fala do Alexandre lá, cara. Pode ser. Acho que o Alexandre às vezes estava no terceiro turno. Não, meu pai era no... terceiro turno. Meu pai era o turno da manhã, normal, assim, do dia mesmo. Eu fiquei no turno da manhã também. Depois te mostro foto aí. Legal. Com certeza você que deve conhecer. E aí nessa época eu tive que fazer a opção, né? Eu tentei até buscar alguma colocação dentro do jurídico, mas o jurídico da GM ele não se concentrava em Mogi, ficava em São Caetano. E aí, enfim, com a dificuldade eu tive que fazer uma opção na época. Minha terra, São Caetano, viu? Minha terra, minha cidade. Na época eu não era casado, não tinha filhos, né? E eu achei que seria o momento de eu arriscar e assim, não tenho ninguém na minha família que vem do mundo jurídico, da advocacia. Não foi uma coisa de... O jurídico, ele tem esse quê de independência, né? Porque, de repente eu não consegui um escritório conceituado, não fui para uma grande empresa, eu vou advogar, né? Então você acaba ali pegando... E você sempre procurou trabalhar nessa área que você citou, que a principal, acredito que seja ainda civil... Ou você entrou na trabalhista? Na verdade, assim, no começo a gente acaba... O que vem de caso a gente aceita, né? No começo, inclusive... Não dá para escolher muito. Não dá para escolher, né? E até mesmo convênio com a Defensoria Pública, onde alguns casos que a Defensoria não consegue atender, os advogados conveniados pela OAB, que tem um convênio com a Defensoria Pública, e aí a Defensoria Pública e aí chega de tudo. Exatamente. Criminal, você família... faz a opção por área, né? Eu atuei muito na área de infância e juventude, criminal, família, civil no geral, e é onde que você até mesmo no começo inexperiente, né? Você acaba... Isso aí, então, mais ou menos 2008, 2009 ali, mais ou menos, nessa época. Exatamente. E essa época já... Vamos pensar na questão da família, né? Aqui na região as ocorrências já eram pesadas, eram frequentes, eram fortes assim também? Na verdade, assim, depende. Eu acho que tem de vários casos, né? Até se você analisar, você vai ter um caso de roubo, na área criminal, você vai ter furto, você vai ter violência doméstica. Mas, por exemplo, essa, por exemplo, assim, abuso, violência doméstica, as coisas da família, tinha grande frequência de denúncia como... Na verdade... Cidister hoje, né? Acredito que sim. Na verdade, naquela época, a internet não estava tão ainda... Você não tinha tanto acesso à informação. Não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje. Então muita gente sofria calado. Acho que era o termo. Pode ser que sim. Inclusive a Lei Maria da Penha, quando eu me formei, ela é mais recente, né? Mas eu acredito assim, que os crimes sempre ocorreram, né?
Sim. Inclusive, a questão de violência, ela é anterior ao período de civilização, né? Sim. Então, a violência, ela tá na raiz do ser humano. Falei isso com a minha esposa. Cara, o Emerson conhece, né? Minha esposa, a gente faz parte de um grupo de network, ela fez parte também. A gente tomando café beijão. outro dia. Beijo, Cá. A gente tava tomando café, foi ontem, cara. A gente teve uma discussão sobre essa questão do mal. Não é a essência do ser humano, mas ele está presente em todos os seres humanos. A questão é a forma com que você trabalha, o bem e o mal. Gerencia conflito, na verdade. Exato, né? É dentro do DNA do ser humano, Exato. tem mal ali. Então, é porque muitas vezes, assim, acho que era algum caso que eu vi na TV, Mas você é tão bonzinho, Du. Cara, mas é mais ou menos isso. Lembrei. Era um caso de uma pessoa que estava no trem, ele estava com a mulher, e ele se enfureceu com uma outra pessoa, ele foi pra cima da pessoa e agrediu. Aí eu imagino assim, a TV, é óbvio que ela tem esse que é sensacionalista, não dá pra mentir, sempre teve. Ela vai entrevistar de repente alguém da vizinhança, alguém do familiar desse cara que agrediu o outro. Com certeza você vai falar, mas é um bom cidadão, nunca vi ele fazer isso, é um homem trabalhador. Alguma coisa aconteceu pra ele. Aí se alguma coisa que tá intrínseco no DNA do ser humano. E aí se for alguém daquela mídia que a gente tá vendo aí, vai falar que é um CAC, né, Toro? Eu acho que vamos falar da... Mas é que eu ia falar disso justamente para esse assunto. Vamos puxar para esse lado agora. A mídia, eu acho que todas elas têm esse quê, porque é o que vende. O sensacionalismo é o que vende. E aí eu ia chegar nesse ponto de agora, né? Tudo se toma partida do que está acontecendo pela intenção do que se tem interesse de melhorar. E eu conversando com o Fernando Pérez. Fernando, desculpa aí. Cara, ele me deu uma aula aqui sobre a educação nesse sentido, mas não no sentido, é que quando você fala de regulamentar, as pessoas pensam assim, você chega numa padaria e fala, vê 2 pãezinhos, uma mortadela e um 38. Tá aqui, algo mais, senhor? Me vê 3 cartuchos também, que eu vou levar para um final de semana, que vai vir uns parentes meus que eu não gosto. E eu vou tomar café e se eu ponho na mesa, qualquer coisa eu resolvo ali mesmo. As pessoas que pensam que volta um cangaço, que volta era medieval, e não é. É por isso que eu cito o que você falou desde o começo. Sempre teve menos informação, teve menos conteúdo, teve menos acesso. Hoje, desde sempre tenta se organizar a coisa com conteúdo e com acesso. E o que tem é a desinformação e a preguiça de entender o correto. Seria mais ou menos isso que a gente tem hoje? A pessoa parece que tem um pouco de preguiça de entender o que é certo, o que está acontecendo de fato e ouvir os lados. E na verdade, assim, o que eu vejo muito é quando se utiliza algum instrumento na prática de um crime, se foca mais naquele instrumento e não no crime. Exato, também. Inclusive, né? até muitas vezes deixa de lado o criminoso, né? Quantas vezes você já não viu no noticiário um exemplo? Um carro passa dando tiro. Sim. Carro não dá tiro, né? Então, Já pensou? Eu fico imaginando o desenho. Então, assim... o carro armado. Eu vejo que nós temos um problema, talvez, é um preconceito, né? E por isso que o meu trabalho, eu busco, de fato, tentar esclarecer como funciona a legislação, como funciona a regulamentação. São regras rígidas de controle, que inclusive muita gente pensa que não deveriam ser tão rigorosas assim, né? A gente não... se você pegar e analisar, desde quando foi implantado a Lei 10.826, que foi denominado Estatuto do Desarmamento, ela não reduziu a criminalidade. O bandido continuou se armando. Quem devolveu as armas foram as pessoas que tinham as armas adquiridas de forma lícita. É isso que eu imagino, o pai de família que usava para cuidar da casa. A campanha, né? O Sou da Paz, eu penso assim, o Fernandinho Beiramar chegando por isso, com licença, senhor delegado, eu vim devolver as minhas armas porque aqui a o minha ator da Magnum Globo, 44. eu fico pensando, não vai devolver, realmente. O cara que devolver é aquele que não quer ser penalizado, que quer andar dentro da lei. Exatamente, é quem cumpre as regras, herdou uma arma do avô, uma arma de caça. Então, desculpa te cortar, o meu tio devolveu arma que era do meu avô. Relíquias de família. Era do pai dele. E tinha esse problema, né? Até entrou em 2004 em vigor
Ele teve um período ainda de anistia que ele foi se prorrogando, onde efetivamente passou a vigorar as regras, foi em 2009, que essa anistia para que as pessoas que tivessem as armas lícitas pudessem regularizar a situação, fazer o registro na Polícia Federal. Ele teve sucessivos períodos de prorrogação, mas o último foi em 2009. Então, assim, o cidadão de bem devolveu a arma, né? O bandido, ele pouco se lixou para a lei, porque ele nunca precisou dela para adquirir arma. E acho que através de não ter uma lei correta que ele se beneficia mesmo, né? Então, e aí o que acontece? Se você olhar, por exemplo, para o Rio de Janeiro, onde as cenas são mais comuns de bandidos fortemente armados, sim, são armas que não tem no Brasil. Né? Não são comercializadas. São muitas armas. Tem uma CPI das armas. Que vem tudo de fronteira. É setor fronteiriço, né? E a gente vê imagens do Rio de Janeiro, que você citou, de muitas armas que o CAC não tem acesso. No Brasil, o CAC não consegue ter acesso àquele tipo de armamento. Mas eu tenho uma pergunta em relação a essa questão. A gente vai aprofundar o assunto, mas eu queria entender o seguinte. Hoje, vamos pensar num barzinho, tá? Um barzinho, tá lá uma família e há poderia chamar de Charlie 04, eu sempre gostei de falar isso quando tem na televisão. A desinteligência, mas isso eu sei que é de casa, né? Vizinhos. Vamos pensar num bar ali, tem uma briga de bar, aí um cidadão vai lá, ou um grupo de pessoas vai lá e agride um outro. Instaura-se um inquérito ali, abre-se uma ocorrência. E muitas vezes eu vejo que essas pessoas, e isso já aconteceu em Mogi, não de homicídio, tá? Falando de briga. Muitas vezes essa pessoa sai ilesa ali, tipo, responde um processo, tal. Não vou entrar nem no aspecto de costa aqui, não é nada disso. Falando de cidadão para cidadão. Como a nova legislação, ela aponta, por exemplo, assim, estou com a minha família lá, uma pessoa, eu vejo, pode ser comigo ou com outra pessoa, uma pessoa saca uma arma de fogo e ela utiliza. Como é tratado isso perante a justiça? Uma pessoa sendo réu, tá? Então, por exemplo, eu tô ali com a minha família e uma pessoa numa discussão, bebendo, tal, o cara ele tem porte de arma e ele vem e atira em mim. Nessa situação ele já tá todo errado. Tá, eu sei que ele já tá errado, mas sendo réu primário, como a legislação vai tratar essa ocorrência? Pela questão dele ter usado. Porque eu vejo muito as pessoas discutindo esse assunto, Fernando, Fernando não, perdão. Touro. Rafa, chamar de touro, perdão. É o touro. As pessoas falando assim, mas aí hoje qualquer pessoa vai ter arma, o cara bebe, o cara vai lá e vai fazer uma merda. Antes o que seria uma briga comum de trânsito vai ser um homicídio. Ok, eu entendi. Mas como a lei vai tratar isso, a pessoa sendo réu primário e... Porque ali ele vai cometer o dolo. Então, como é que é essa situação? Na verdade, assim, né? A legislação, quanto a essa questão de ser réu primário, ela vale para qualquer tipo de crime. Não só para os crimes praticados com arma de fogo. Então, assim, um bandido mesmo. Vamos tirar dessa ideia do bar. Vamos focar em uma outra situação. Tá. Um criminoso que vai cometer um roubo. E ele é réu primário. Está na lei. Então, assim, a lei está dessa forma. Então, ainda que ele vá cometer um roubo, um sequestro... Um homicídio, bandido. Se tem na lei a questão do benefício por ser réu primário, está na lei. E ele já pode ter cometido vários crimes, mas ele não foi enquadrado. Então ele entra como réu primário. Tem toda a sistemática. Ele pode muitas vezes ter até uma condenação, mas ter passado o cumprimento da pena, ele volta a tecnicamente ser primário. Olha, então, que assim, louco, cara. nós temos a questão é no sistema punitivo. Tá. Então, essa regra ela vai valer para qualquer hipótese, entendeu? Mas eu te digo assim, por exemplo, o cidadão que tem o porte de arma, que seria para defesa pessoal perante a Polícia Federal, ele não tem o porte livre. Ele tem algumas regras em locais que ele não pode... Ele não poderia estar transitando num bar, por exemplo. Exatamente. Ele pode então, até estar no bar de passagem,
para ir para um Depende do treino, então. mas ele não poderia Não, estar não, igual não. você citou, bebendo, sei Nós lá. estamos falando a questão do que tem o porte para defesa pessoal, Emerson. Tá. Então, assim, ó, o que tem o porte para defesa pessoal, ele tem o porte de arma para assegurar a sua integridade, a sua vida. Mas ele não pode acessar todos os lugares. Não, A sim, lei ficou proíbe claro. algumas ficou, sim. situações. Sim, sim. Então, assim, o bar, se for um bar mesmo, não for um restaurante, teoricamente quem vai no bar vai para beber. Então ele já estaria Total. em E descompasso aonde com a geralmente, legislação. geralmente onde dá esses conflitos, Mas né? quando tem esses conflitos em bar, a maioria dos casos, para não dizer 100%, são com armas ilegais. Não, super concordo. Entendeu? Então a maioria dessa Charlie 04 que você está falando, essa desinteligência que ocorre nesses ambientes, com pessoas alcoolizadas, se tem alguém armado nesse ambiente, você pode ter certeza que essa pessoa vai estar com uma arma ilegal. Tá, mas eu posso pode dizer um pouco disso, e aí é uma coisa que aconteceu comigo recentemente, né? Eu me tornei CAC recentemente, a minha cabeça mudou. A minha cabeça mudou a partir do momento que eu me tornei CAC e que eu tenho acesso à arma do. Né? Não, super concordo. A cabeça muda completamente. E aí é o que o Toro falou, não dá para falar que é 100%, mas eu acredito que esmagadora maioria das pessoas, do cidadão de bem que tem acesso a uma arma, Exato. jamais vai se colocar Porque ele numa sabe da situação dificuldade que é para conseguir. e na facilidade que é para perder. Exato, porque se você Né? perder a idoneidade, você perdeu a sua arma. Acabou. Não, até aí Então você eu não se entendi. coloca numa situação dessa. Até eu entendi. Mas, por exemplo, a lei, ela tem algum instrumento ou ela vai pela esfera criminal e o que acontece hoje? Por exemplo, porque, mais uma vez, teve uma situação... E, gente, a nível Brasil, situações como essa, é óbvio que a mídia, mais uma vez, como a gente fala, ela tira uma agulha e transforma numa tempestade. E eu não tô menosprezando a vida, não entenda isso, galera. O que eu tô tentando explicar e tentando entender com um especialista aqui, acho que eu quero deixar bem claro, que esse momento Abujanra, que vai ser o programa inteiro, provocação no sentido de... Hoje você veio... Não, mas é legal, porque eu O Emerson tá aqui pra me particularmente... ajudar. Sim, mas é legal. Com Sabe esse por que que é belisca legal? ele aí, Emerson. Eu acho que acaba se tornando bate-papo. Não, mas é top assim. É top se assim torna- porque a gente esclarece. É isso. Exato, Eu sou o leigo da coisa. Então eu tô aqui tentando argumentar por muita coisa que eu ouço, muita coisa que eu assisto, né? Mas E eu trago você para uma entendeu? A realidade. sacada que eu quis fazer Entendi. foi tirar aquela problemática que você colocou, mas eu coloquei uma outra idêntica. Sim, E se a gente- ficou claro, Entendeu? ficou claro. Porque a gente tem que pensar em tudo, né? Por exemplo, quando você fala em utilização de arma, por exemplo, a faca é uma arma. Total. O cabo de vassoura pode ser uma... O carro nem se fala. O carro. É o maior índice hoje Um pedaço de pau, uma pedra, se a Tudo pessoa, pode se tornar uma arma. garrafa quebrada dentro de um Uma bar arma. vira uma arma. Mas Exato. puxando pro lado das ferramentas, que eu acho que é aí o ponto que o Du quer chegar, e aí eu lembro do Lara falando naquela palestra recente que a gente teve lá, que você trouxe o cara pra cá, puta do cacete, né? Luciano Lara, abraço, cara. Cara fantástico, promotor, o Toro, junto com a equipe dele, conseguiu trazer o cara pra Mogi pra palestrar pra gente aqui em Mogi. Foi do cacete aquela noite. O Lara falou coisas e ferramentas que regulamentam que eu não sabia. Por exemplo, Du, se eu te falar assim, porra, Du, cabeção, Du, sua cabeça é muito grande. Eu não tô mentindo. Mas se você se sentir ofendido, for na delegacia e registrar uma queixa-crime contra mim, essa queixa-crime já pesa no meu CAC, não é isso? Pessoal, só um minutinho, eu vou ter que sair rapidinho, que ele me deu uma ideia aqui agora. Eu sofro bullying nesse Não programa tem os aqui. lances assim, Na Toro? verdade, Fala assim, um pouco ó, disso. pra quem tem CR, Sofro bullying, cara. um dos requisitos que a pessoa precisa ter é idoneidade. E o que é idoneidade? Ela não pode ter ou estar respondendo a qualquer inquérito policial. Qualquer um, não faz distinção de que tipo seja. Então, isso pode ser um motivo para o Exército
suspender o CR, cassar o CR dessa pessoa. E chegam a vir na minha casa, eu chego a ser... Para isso, como é que funciona É feito essa a ferramenta? partir do momento que o Exército toma ciência, ele vai te notificar, é um processo administrativo, você vai ter o seu direito de se defender, enfim. Eu mostrar a foto e falar, cara, é um processo administrativo, garantido vai, ampla defesa e contraditório, né? Via de regra é isso. E se concluir que você perdeu a idoneidade, você vai ter o prazo ou para devolver, entregar para o Exército ou transferir para alguém. Olha só, cara. Eu entendo. Aí, eu vi uma outra reportagem também, que isso é uma coisa que me chamou a atenção numa linha de pensamento. Uma pessoa, ela tem o porte de arma, tá? Ela tem ali a autorização, ela tem o CAC, vamos se dizer. Né? Vamos só voltar. Vamos só voltar um pouquinho Ela nisso. se torna CAC. Tá. Ela se torna CAC. Ela Tá. tem o CR, que é o certificado de registro, Tá. para se tornar o CAC. Tá. Que é o caçador, atirador e colecionador. Colecionador. E aí, só para contextualizar, cuidado quando você fala porte, porque você pode estar pensando em posse, né, Toro? São coisas distintas. E aí são coisas Tá. diferentes. Eu Bom, ter tá vendo? a Isso é posse importante. e eu ter o porte. Então eu certo? vou refazer para a pessoa ter o CAC, tá? Teu CR. Explica Teu CR. porte e posse. CR, A porte e gente já posse. entra nesse, mas, Beleza. por exemplo, Eu a explico pessoa na teve sequência. uma situação de uma pessoa que eu vou falar que tinha uma arma regulamentada, ela estava num bar e isso foi notícia, que teve uma desinteligência ali no bar e ela foi para casa, ela pegou a arma e voltou para se defender. Como a legislação trata nessa situação? Porque tem vários porquês dentro de se tudo ele foi isso. para casa dele, Ele já estava se defendendo. ele já tinha saído da situação da agressão Não, mas ele injusta. voltou. Cessou Mas a agressão. ele voltou com a arma, com a a arma. intenção não de se defender, De talvez agredir. atacar. Isso, é Então isso. ele já está errado. Ele Ah, já então- veio para agredir. a legislação ela vai ser punitiva. Exatamente. A legítima defesa, ela lhe permite você repelir uma injusta agressão atual ou iminente. Sei lá, você tá no trânsito ali. A você seu ou a carro terceiro, voltando né, do Toro? clube. A você Exatamente. ou a Você pode terceiro. agir em Voltando do legítima treino. defesa de terceiro. Você tá Legal. voltando do treino pra sua casa, quietinho, ou alguém E vem te roubar ou vem te Você matar, vai agir com você defesa. pode agir em legítima Tá, defesa. entendi. Não só com uma arma, você pode usar um pedaço de pau, se você Sim. for um lutador. Você usar pode a sua reagir. técnica. Exatamente, repelir. Repelir. Quando ele fala usando os meios moderados. E o que são os meios moderados? Que tiverem à sua disposição. Certo, tá. Então você pode usar tudo aquilo que tiver à sua disposição. Inclusive, se você não tiver uma arma registrada e você precisar reagir a uma legítima defesa, mas o seu amigo tiver uma arma durada e você for rápido o suficiente, ele não percebeu, mas você percebeu, você pegou a arma dele e reagiu, você reagiu em legítima defesa com os meios legítimos que estavam À disponíveis sua disposição. à sua disposição. Tá, entendi. Você não vai responder pelo uso dessa arma se você agiu de forma correta Em legítima defesa. E a legítima defesa pode ser minha ou do terceiro. Exatamente. Eu A posso ver o Du sendo agredido ou o Du sendo roubado e eu posso reagir em defesa dele. Pode agir em legítima defesa de terceiro. O importante é usar os meios moderados, né? Então, assim, a legítima defesa, a pessoa que vai reagir, ela tem que sempre saber quais são como utilizar os meios. Não é de forma direcionada à letalidade. Exatamente. Ninguém age em legítima defesa para matar. Você age para repelir a injusta agressão. Nós tivemos um exemplo recente agora em São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver, estava ocorrendo um assalto num restaurante, salvo engano, coreano, no Bom Retiro. E um vizinho parece que fez contato com outro vizinho que morava ao lado do restaurante, e ele é CAC, e falou com ele. Segundo ele disse que não entendeu muito bem, mas ele percebeu que havia algo errado. Tá. E ele parece que já tinha percebido pessoas estranhas circulando pela rua, é uma rua sem saída, e ele pegou seu armamento e foi até ver o que estava acontecendo. Visualizou a situação, tem até um vídeo, ele liga 190, deixa o celular dele com esse vigia da rua e vai em direção ao restaurante. Eu vi o vídeo. Nisso vem de encontro a ele os bandidos e já o rende. Apontou a arma para ele, ele já levanta a mão, ele está armado. Então a vida vi o dele vídeo. estava em risco. Ele treinado, um cidadão treinado, inclusive quem viu o vídeo, assim, a técnica dele foi uma técnica muito apurada, ele utilizou os Ele meios acende a necessários. lanterna Exatamente. no meio do Ele lance, conseguiu ele acende a sacar lanterna. a arma e repelir a injusta agressão.
Inclusive, ele usa a lanterna para visualizar onde a arma estava, porque um dos bandidos caiu com a arma na mão. E ali ainda não tinha cessado a injusta agressão, porque esse bandido poderia disparar contra ele. Ele repeliu a injusta agressão, inclusive parece que até acabou a munição dele. Nisso a polícia chegou, um dos bandidos fugiu para dentro do restaurante, a polícia chegou, ele se identificou e o bandido lá dentro fez as pessoas refém. E assim, se você... eu tive acesso ao depoimento de algumas vítimas que estavam lá e foram ameaçados de morte, criança lá dentro, com uma arma apontada na cabeça, ameaçando que ia matar a todo momento. Acho que a questão da educação, por exemplo, né, vocês acabaram de dizer, né, para você... poder ter acesso, tem toda uma legislação, um regramento, inclusive a reeducação, né, do que se tem de ideia, do que como deve ser feito e como você deve se portar, né? Então acho que tudo isso tem um regramento e aí eu entro na esfera educação, né? O quanto a legislação fala e toda a metodologia para você praticar, ser um atirador esportivo, tudo. O quanto a educação ela age nesse cidadão que tem um interesse de ter acesso à arma. Por exemplo, tem que passar por cursos, tem que passar por treinamentos, por psicólogos. A gente estava falando do, como é que chama? Psicotécnico. Psicotécnico. Que é bem rigoroso, uma série de coisas. Você precisa, né? Os requisitos, né, tanto para o CR quanto para a posse, né, da Polícia Federal, eles são bem próximos, né? Então a pessoa, para adquirir uma arma, eu vou pular a parte que para ter o CR pode ser a partir dos 18, mas ele não consegue comprar arma. Tá. Então tem que ter 25 anos. Já começa aí. Já tem uma linha aí. Ele precisa comprovar sua idoneidade. Ele precisa comprovar como? Apresentando certidões de inexistência de inquérito policial em andamento, certidões negativas da Justiça, criminais da Justiça Estadual, Federal, Militar e Eleitoral. Ele precisa comprovar que ele tem uma ocupação lícita. Ele precisa comprovar que ele tem uma residência certa. Ele precisa comprovar, através de um laudo conclusivo emitido por uma psicóloga, estar apto para o manuseio de arma de fogo. Ele precisa comprovar sua capacidade técnica, um laudo emitido por um atirador, por um instrutor de armamento e tiro credenciado na Polícia Federal. Esse exame do instrutor, que é feito num clube, teórico, tem e prático, prova teórico e prático, com noções básicas de legislação, regras de segurança, e depois ele tem a parte prática. O instrutor avalia se ele sabe manusear uma arma, se ele sabe as travas de segurança e se de fato ele sabe atirar. Tá, entendi. Ele precisa também ter na sua casa um local seguro, né, para que menores de 18 anos e pessoas com problemas mentais não tenham acesso a essa arma. Via de regra, são esses os requisitos para ser coisa pra habilitado. caceta. É um dos processos, é o mais rigorosíssimo. O CAC, além disso, ele precisa estar afiliado num clube, ele precisa comprovar a habitualidade. Toda vez, não acha que o CAC, que ele compra ele tirou o CR, ele já pode comprar, ele tem que pedir uma autorização, né? Ele tirou o CR. É outro processo. Ele tem que entrar com outro processo. Tem mais um ainda. Falando para o exército, escuta, agora eu quero comprar uma arma, essa arma aqui em tal lugar, o calibre é esse, e aguardar a autorização do exército. Tá. Aí aí tem toda essa regularidade, Exato. o clube. Que o clube já é um lugar que com certeza vai ser um espaço de formação, de educação. Sim, dele e o clube, ali. inclusive, dentro da legislação, ele atua como auxiliar de fiscalização. Ele atua como auxiliar de fiscalização e ele tem por obrigação promover a capacitação, desde legislação, desde o manuseio de arma de fogo. Então é a obrigação do clube. Então o clube ele tem essa obrigação também. A única coisa que ainda me chamou a atenção, e assim, eu deixo bem claro que eu acho que o cidadão é livre, eu acho que a gente vive numa sociedade que quanto menos... eu não sou exatamente um anarquista, mas menos Estado, assim. Acho que o cidadão ele tem que ser responsável também pelos seus atos. Sim. Um pouco. A gente muitas vezes cobra sempre, é culpa do Estado, é culpa disso. Cara, acho que tá na hora da gente assumir para si os nossos interesses também. Então, eu acho que um ponto em relação a isso que eu acho, só que me chama um pouco a atenção, é a lei
como ela trata. Então, por exemplo, essa questão ainda, né, de ser... Ah, mas a pessoa é réu, tal, pode acontecer. Então, tipo, isso é uma coisa que me chama atenção, porque muitas vezes eu sei, e acontece, né, cara? E não é agora, isso não tem nada a ver com a legislação do que a gente tá falando de armas. Isso tem a ver com o histórico de sociedade, né? Brigas, mortes. E mais uma coisa, um amigo me falou, o Vlad, cara. Ele me falou uma vez, ele falou assim, mas pensa bem. CAC. Uma sociedade armada, esse tipo de briguinha, o cara ele vai evitar porque ele não sabe como é que tá o outro lado também. Evita, cara. Ele já vai ficar um pouquinho pé atrás, ele vai falar, putz, cara... O Vlad é amigo seu, pô. sim, O Vlad é meio machado, sim. pô. Ele falou, cara, mas você já pensou, por exemplo, também, se o cidadão de bem, a pessoa também entende que a pessoa tá armada, ela vai pensar duas vezes de fazer alguma besteira, tipo, não tô dizendo bandido. O bandido, ele não pensa. Sim. O bandido é acéfalo. Agora, eu tô falando assim, um cidadão de bem com o outro, ele não vai bancar o valentão, ele não sabe quem tá do outro lado, ele não sabe o que é. Você não vai começar também a sair achando que você é o Superman, entendeu? Jamais, Por mais que essa desgraça aqui faça isso. Na verdade, é uma mudança de postura, né? A partir do momento isso. que você porta uma arma de fogo, você tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, né? Então, como eu sempre falo, a arma, ela serve para defesa, ela não serve para ataque, ela não serve para intimidar, né? Então, todo aquele que deseja adquirir uma arma de fogo, ele tem que ter essa compreensão. Sim, né? sim. Ele pode ter uma arma para defesa da sua vida, da sua 99% família. pedem para isso, né? Sim, assim, para não dizer que não tem alguém que possa fazer uma uso, é irrisório. Mas vamos pensar em comparação da atual situação de hoje. Não tem como ficar pior, gente. A gente está num país aqui que... Gente, apareceu lá um menino em São Paulo que estava com a namorada andando, veio um cara assaltar de moto. O cara, não contente em assaltar, ele foi lá e matou. A certeza absoluta que a arma não era, obviamente, legal. E a vítima não reagiu. A vítima não reagiu. Não, o cara tava de joelho. Tava de Exato. joelho. O cara Aí tava eu vou- rendido e de joelho. E aí, assim, quantas vezes nós ouvimos, não reaja, Exato. não reaja. Até quando? Conte até 10, Até não quando? reaja. Isso é um cheque em branco pro bandido falar. a É meu vítima momento. não vai Tô livre. reagir. Já E sabe. quantas vezes nós vimos bandidos presos quando era entrevistado, mas por que você atirou? Ah, porque ele reagiu. Como se desse o direito dele atirar porque a vítima esboçou uma reação. E reação, muitas vezes, é instintiva. É lógico. É inerente ao ser humano. Com É inerente. você, se você está protegendo um ente. É inerente. Com certeza. O Lara Quando a gente não, quantas vezes a gente não ouve falar de amigos e fala assim, cara, eu dou minha vida pela minha família. Essa é uma expressão que todo ser humano faz que tem família. Ele fala, e pela sua família, o que você faria pela sua família? Pela minha família, eu dou minha Exato. vida. Isso é uma reação. Isso é inerente ao ser humano, né? O Lara falou uma coisa na palestra que me chamou a atenção. O Lara é promotor e tem, sei lá, vou só pegar uma quantos cerveja. anos, né, de profissão. E ele falou Ele que... é promotor no Tribunal do Júri, inclusive. E ele falou na palestra, não sei se você lembra, que durante todo o tempo de profissão dele, Exato. ele nunca pegou uma ação, nunca pegou um caso que O homicídio teria sido praticado com uma arma adquirida um latrocínio, qualquer coisa envolvendo uma arma legal. Isso me chamou muita atenção. Um promotor de tribunal de júri, Sim. com anos de experiência, num estado, enfim, falar um troço desse. Com exceção, acredito que... Mas aí eu acho que não é exceção. Eu acho que isso é uma forma justa aqui. A defesa. Não, Então, mas quando é legítima defesa... Aí não entra nessa A esfera pessoa que eu tô falando. até tem um processo, sim, para apurar, corre o inquérito, tudo, mas reconhecendo a legítima defesa, a pessoa não vai para o tribunal do júri, né? Então, o processo, ele acaba reconhecendo que aquela pessoa agiu em legítima defesa, então não é um ilícito, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, o que eu vejo de muita coisa, de N problemas sociais que nós temos aqui, está relacionado a não ter um ordenamento. Ter leis rígidas mesmo para coisa, tipo, a gente fala do trânsito, a gente fala, tá pedindo pra você jantar aí, do trânsito, a gente está falando, por exemplo, sobre armas, sobre educação, né? Criança tem que estar na escola, tal, renda básica, uma série de coisas sociais. O Brasil ele já está muito atrasado. E eu percebo que existem países no mundo aí que tem
a posse, ou a legalização, ou a autorização, perdão, como queira se chamar, e a gente não tem os índices como os tem, porque parece que a gente vai pegando os nossos problemas e jogando para baixo de um tapete, sendo que a gente tem que falar assim, ó, vamos conversar sobre o assunto? Ele é delicado? É, mas ele é importante. Ele envolve a sociedade, ele envolve o cidadão, ele envolve as pessoas, e assim, a gente precisa discutir, mas parece que quando a gente quer discutir alguma coisa, ou a gente polariza, ou a gente critica. Por quê? Porque é muito mais fácil e cômodo, talvez, ficar em determinados pontos, ficar falando que a gente vive num mundo paz e amor. O mundo nunca foi paz e amor. Mas a gente, óbvio que quer um mundo paz e amor, mas será que a gente não pode ter um mínimo de regra? Eu acabei de falar que eu sou menos Estado, mas assim, é a prova que eu não sou anarquista, eu quero ter um mínimo de ordenamento. Coisa simples, né? A gente poder discutir, pensar, refletir sobre o que a gente quer para uma nossa... que eu quero para meus filhos, que eu quero deixar para meus filhos. Um país melhor. Eu quero ser parte dessa mudança. Não quero que ele seja parte. Entendeu? Esse é o momento fofinho agora. Eu acho que é um momento de reflexão como pai de família, mas lógico. Mas é um pai de família que eu acho que, cara, a gente cai no amadurecimento porque muitas vezes a gente entra num discurso Woodstock que o mundo não é. Sabe? E a gente tá na hora da gente ser sério. É a mesma coisa quando você vai morar numa república, é uma gestão. Você vai morar numa casa, a gestão é outra. Você não dá pra viver como você vive numa república de faculdade. Sim. Aí você chega e fala assim, putz, família, vamos conversar aqui. Hora pra dormir, hora pra acordar, pagar as contas, tal. Existe um mínimo de regra. Não dá pra viver no oba-oba, achar que o mundo é uma felicidade, achar que o mundo é Woodstock. E eu concordo, mas assim, as regras elas precisam ser funcionais. Nós precisamos ter regras que funcionem para aquela situação. Perfeito. E muitas das regras, um exemplo, a própria legislação de armas, para a finalidade que ela foi criada, né, que ela seria para desarmar, mas não só o cidadão de bem. Ela deveria desarmar o bandido e para isso não serviu. Não desarmou o bandido. A legislação que já vem decorrendo da década de... Não, no início de 2000 foi década 2003. 2003. Essa Essa mas que você nós tá tivemos dizendo, né? uma primeira legislação de controle de armas em 97, quando criou-se o Sinarme. Tá. Lá, antes, a posse e o porte de arma era uma contravenção penal. Como jogo do bicho. Tá. Em 97, com a criação do Sinarme, a posse e o porte de arma passou a ser crime. Então ali já veio a primeira restrição. Legal, entendi. E aí em 2003 veio mais forte, com o Estatuto do Desarmamento, mas não desarmou o bandido. O bandido Sim, continuou. Desarmou números o mostram. cidadão de Os bem. números Exato, tirou do cidadão de bem o direito de defender a sua vida, a sua família, a sua propriedade. Então, antes... Quantos aqui, eu tenho experiência de conversa com produtores rurais aqui, Sim, que conversa. A história é o seguinte, encontrava produtores rurais, que eu conhecia na época, eu trabalhava no banco, e depois falava, pô, seus filhos, tá, meu filho eu mandei pro Japão, ou meu filho se formou dentista, engenheiro, foi trabalhar, tá, mas não deu continuidade à família, não dá, é muito sofrido a vida da gente, muito violento. Pô, uma viatura, né, se dirigir muitas vezes não Sim. tem internet, não tem nada, chegar numa área rural. E esse é um ponto importante. Quando a gente fala de segurança pública, o Estado ele não consegue garantir a segurança individual das pessoas. O Estado não dá isso para um por um. É impossível, por exemplo, ter aqui um policial para garantir a nossa segurança. Aqui. Então, Sim. quer dizer, se entrar uma pessoa armada aqui a atentar contra a nossa vida... Até a polícia chegar, já aconteceu já o que tinha acabou. acontecido. Então, esse direito que a Só pra legislação... avisar rapidinho, bandidos, a gente tá gravando em São Paulo, tá? Mas ele também não sabe se tem alguém armado aqui. Isso. Vai ser no risco. Então, assim, esse direito nosso foi retirado. Né? Sim. Na verdade, foi retirado em 2005, quando teve lá o referendo, que tem um dispositivo no Estatuto do Desarmamento, que diz assim, que seria proibido o comércio de armas e munições no Brasil, salvo para as polícias, mas isso seria submetido a um referendo. Tá. E esse referendo foi feito em 2005.
E o E resultado? quase 64% da população disse não. Falou que não queria a proibição. Entendi. Só que o Estado continuou implementando política desarmamentista, Ignorando popular. ignorando a vontade do povo. Exatamente, ignorou. É doido, porque na minha mente, quando você fala isso, Toro, tá relacionado a uma parte aí do Estado me tirar o direito de viver. Porque acho que o direito de viver está relacionado a eu me defender. Porque se a gente for pensar num primórdio da vida, o homem das cavernas, para ele viver, ele precisava sobreviver. E ele andava armado. Andava armado, ele precisava uma série de coisas. Mas eu acho que no quesito assim, a partir do momento que eu vou ficando cada vez mais vulnerável, aonde a face externa de tudo isso cada vez mais me pressiona, eu vou deixar de sair mais, eu vou deixar de fazer coisas que me tornam um ser humano mais livre com medo. O medo é a falta de interesse de viver. Você constrói a sua casa uma mini prisão. Então, tudo isso. Ô, Toro, O Brasil é louco, né? Nossas casas São parece um mini presídio, né? Mini presídio, exatamente. Eu moro no Bangu Fênix. Exatamente. Tudo tentando se proteger com os meios que estão disponíveis, porque o mais eficaz, né? O cidadão tem dificuldade de conseguir. Sim. Porque a arma de fogo, ela é para defesa, ela é o igualador de força por excelência. Então, inclusive, as mulheres, né, que sofrem com violência doméstica ou que têm ela naturalmente a força inferior à do homem, seja numa tentativa de estupro, né? Então, a mulher, uma arma de fogo, ela iguala a força de qualquer agressor, seja armado ou mais não. Bárbaros, exatamente. Né? São os mais pesados. E se você observar, a maioria dos casos de estupros são praticados com o uso de arma branca ou com o uso da própria força. Mas a mulher, ela tem uma força inferior ao homem. Fisicamente falando, exatamente. Ela é Cara, subjugada. e eu acho que assim, né, muitas vezes também tem um outro lado da moeda, da pessoa defender ao contrário a isso, é o chamado sem ter sofrido na pele, né? É muito fácil as pessoas falarem, não, eu sou a favor de um mundo sem armas, que um mundo paz e amor, não sei o quê. Tá, beleza, você já teve algum caso disso e tal? Porque a partir do momento que você tiver, talvez seu pensamento vai mude. ficar... E eu não quero que você tenha, não desejo isso pra ninguém. Mas é o que muitas pessoas falam assim, olha, eu estou defendendo algo que é que eu penso, que é pra mim, pra uma sociedade, você está defendendo o contrário, mas vamos pensar Mas não é também uma imposição. Sim. Você não está falando, eu quero que você tenha. Você não é obrigado. É uma liberdade. Tem se quem quer, você não... tem quem quer. Nascer, certidão Né? de nascimento, RG, 18 anos, alistamento, igual pega uma moto. arma. Eu não tenho moto. Sim. Eu não me vejo pilotando uma moto. Mas nem por isso eu quero que você não tenha, que você não tenha. Que acabem com as motos Exatamente. É aquele- Ocorre Sim. muitos acidentes com moto, né? É aquele lance, né? Quando acontecer com a sua família, com a sua esposa, Talvez com você seu mude, filho, né? Espera, não espera isso. Né? queira Deus que tenha um CAC por perto. Ou não espere, Né? não espere que isso aconteça. É igual assim, por exemplo, você vai morar num bairro, né? E nesse bairro talvez more alguns policiais. Você vai se sentir mais seguro porque moram policiais. Mas o policial é um homem ou uma mulher de bem armada. Sim. Né? E o cidadão armado também é uma pessoa que vai proteger o celular e vai dar uma segurança que, eventualmente, se precisar agir em defesa de terceiro, ela também pode agir. Eu morei num bairro aqui em Mogi das Cruzes, que o bairro, à época, quando foi financiado, eu não sei se deram prioridades para a polícia militar. Então, na rua, cada rua ali tinha pelo menos uns 3 policiais. Na rua onde eu morava, tinham 4. Inclusive, meu primeiro sogro era um policial O que índice morava de de frente. crime lá era alto? Então, era baixo. Só que tinha um detalhe. Quando aumentou a violência, eu via que aí a questão da postura do profissional, do policial. Eles sabiam se portar. Teve uma situação eram 2 vizinhos assim. O de frente aqui era o meu sogro e o do lado aqui era um outro policial. Ele chegou de carro na casa dele, portão automático, subiu. Isso foi atemporal, uma diferença de tempo. Abriu o portão, ele entrou com o carro, o bandido entrou, ele estava com a família, estava chegando no mercado. Ele deixou levar.
O cara queria... Entrou com moto lá, pegou dinheiro, pegou as coisas e tal. Ele contou depois, eu não vi uma possibilidade que eu conseguisse reagir naquele momento. A janela de oportunidade. Janela de oportunidade. A janela de ele oportunidade. Ele não enxergou, ele falou assim, e outra, ele queria bens ali, ele não atentou contra ninguém, ele pegou e foi embora. Fez a ocorrência, foram pegar o cara lá na frente. Acharam, resolveu o negócio. Mas se é muitas vezes uma pessoa que tem um porte legal, uma pessoa que é descabeçada, pode agir até de forma pior e podia ter uma tragédia ali. Uma pessoa que, sei lá, que não tivesse, uma pessoa que simplesmente... Não, mas é assim, Edu. É doido que eu a gente vejo? pensar. Cada situação é uma situação e é muito difícil a gente falar, vamos agir dessa forma ou agir de outra, né? Naquele momento, só quem está naquela cena ali que vai saber qual que é a janela de oportunidade. A janela de oportunidade. Principalmente Então, porque tem ele é O treinamento Exatamente. que Ele você foi cita. treinado Então, assim, para isso, né? se ele estava seguro que a sua vida não corria risco, Isso, foi isso. tudo bem. O cara acho entendeu? que nem sabia que ele era policial, nada, nem mexeu, nem Mas visitou nada. é uma situação que hoje o que a gente vê, o bandido ele vai com extrema violência. Sim, Né? sim. E você não precisa reagir, você não precisa esboçar qualquer reação. Você pode ajoelhar e levantar as mãos. Exatamente. Ele acaba não tendo qualquer... Pingo de humanidade nesse cara. Exatamente. Então, eu acho que cada situação, quem está naquela situação é que tem que ter essa mentalidade. Por isso que é importante o treinamento. O que a gente bate na tecla é que não basta você adquirir uma arma de fogo e deixar ela guardada. Você tem que treinar. Né? Sim, então você tem que estar sempre treinando. Você precisa conhecer o seu equipamento, ter uma intimidade com ele, treinar. Né? A gente treina para nunca precisar usar. Mas se um dia precisar, você está preparado. Você né? agir com prudência, com responsabilidade. Exatamente. E assim, um outro ponto, assim, eu tô tentando sempre entender todos os lados, assim. Um outro ponto que também me chama muito a atenção é a questão da criminalidade. Eu entendo que isso está relacionado a muitos aspectos sociais, a outras coisas que são externas a que não exatamente a aplicabilidade da lei. Você enxerga de alguma forma a legislação cada vez mais se aprimorando, o cidadão de bem tendo mais conhecimento, aquele que tiver o interesse ir atrás de um CAC, ir atrás, sabe, de mais conhecimento sobre o assunto? Vocês enxergam que a lei, de certa forma, ela pode ser um instrumento para combater a criminalidade? Porque assim, tem alguma coisa na lei, por exemplo, que fala, olha, parte de valores serão aplicados em segurança pública. Porque assim, eu vejo que cada vez mais, isso eu sei que está relacionado a aspectos sociais, né? O Brasil aqui tem uma desigualdade social muito grande mesmo, então você pega pessoas de periferia, o cara não tem, não vou falar que não tem escolha. Se o cara tá ali num índice de desespero, o cara vai lá e vai assaltar, vai fazer as coisas. Tem outros que já entram mesmo que por influências e tal. E você vê o índice de criminalidade cada vez aumentando mais. De certa forma, você enxerga que o trabalho, a legislação, o trabalho que vocês vêm fazendo e tal, de alguma forma pode contribuir para diminuir o índice de violência, o índice de criminalidade? Aqueles números. Eu estava até conversando com o Emerson, né? Não sei se eu falei besteira, não. Tá? Se você pegar estatística, como que hoje onde que você colhe esses dados de homicídios, né? No DataSUS, é o banco de dados lá que reúne todos os homicídios. Então você vai conseguir identificar que a partir de 2018, tá? Os índices de crimes homicídios, eles caíram. Então, 2018, a partir de 2018 a gente tem uma redução no número começa, na verdade, em 2019. Desculpa, eu tenho até aqui, eu vou... Por favor. Nós temos aqui, inclusive eu vou dar os créditos ao Dr. Fabrício Rebelo, da CEPEDS, que ele fez o trabalho de detalhar esses dados para nós. Então, assim, ó, em 2018, nós tínhamos um índice de 30,7 homicídios por 100 mil habitantes. 2018. 2018. Tá. 2019,
caiu para 26,82. Por 100 habitantes. Por 100 mil habitantes. Uma redução de quase 5%. Em 2020, que foi a última apuração que teve, que ainda os dados são preliminares, mas provavelmente logo sai outro, caiu para 20,99. Então, e assim, aí, o que nós chama tivemos atenção... um aumento de mais de 300% de armas adquiridas de forma lícita, isso nós estamos contando armas lícitas, e os homicídios reduziram. Uma redução de 10%. Ainda que a gente não possa afirmar que mais armas signifique menos crimes, mas eu tenho absoluta convicção que mais armas não significa mais crimes. Entendi, não, eu concordo. Eu acho que isso... mas é que assim... Tem um detalhe nisso aí, né? Num período pandêmico, né? Num período onde as pessoas se confinaram em casa, as pessoas perderam, de repente, um pouco da qualidade de saúde mental por conta do estresse, por conta da pandemia, e mesmo assim os números caem. Exatamente. É que eu acho que assim, a gente poderia... Presida, vamos lá, vou entrar aqui na sua esfera, né? A gente poderia pensar da seguinte forma, né? Parte dos impostos, né? Porque eu não sei como é que é a questão de tributação de armas, tá? Ou até mesmo... É que de curso deve ser posto sob serviço ali, alguma coisa, mas que cabe mais ao município. Mas a questão de armas, né? De repente... uma parte desses impostos... ICMS, né? Deve ser o ICM, né? O indireto, e se tiver a fabricação, o IPI ali, né? Industrialização. Parte desses impostos estar direcionados à segurança pública, à educação, né? A algo específico. Eu acho que isso é importante também porque tem esse contraponto de balança, né? Porque eu acho que, você mesmo falou, pô, é difícil o Estado defender todo mundo. Mas o problema é que também que a criminalidade, ela se articula, né? Ela muitas vezes ela não está diretamente hoje no assalto, ela está se articulando em determinados outros movimentos ali. Quem muitas vezes está assaltando é aquele, vou usar o termo chulo aqui, o noinho, aquele que está fazendo ali, que está muito louco ali. Mas trabalhar a educação, a série de outras coisas assim, a lei ela não tem nada de especificidade para isso. Acho que uma coisa que poderia se abranger um pouco mais sobre essa questão da educação, porque eu sinto isso do Brasil. O Brasil, o que eu vejo é assim, a gente tem boas intenções, a gente tem muito coração, a gente é muito coração aqui no Brasil, mas falta educação, entendeu? Então, por exemplo, eu me sinto uma pessoa muito mais educada conversando com uma pessoa que tem um conteúdo que eu não conheço. E eu saio daqui hoje, com o conteúdo que você está me passando, com uma visão diferente. E isso é legal. Eu acho que isso que a gente precisa discutir mais, disseminar o conteúdo, porque é muito fácil eu vim aqui, paz e amor, e falo, não, eu não quero, não sou contra. Pô, mas tem vários aspectos. A gente falou aqui mais uma vez, eu cito o Fernando de novo, quantas pessoas na pandemia estavam em casa lá, cara. O cara tava lá mal em casa, não fazendo nada, ele enxergou através da prática esportiva. Eu treinei muito. Pô, cara, pandemia. aquilo psicológico, Tiro, disciplina, né? Tiro com as Um monte minhas de coisa. airsofts em casa. Não, disciplina, amor, se entregar mais à família, o instinto de olhar para a família, defesa, amor, união de uma sociedade. Pô, vamos olhar pra gente como, sabe, hoje tá tudo dividido, é Corinthians e Palmeiras, é tudo pra tudo quanto é lado. Pô, a gente não pode olhar, tipo, pô, eu não entendo tudo, ou talvez não concordo com tudo, mas eu não posso olhar com respeito pra você e falar assim, te respeito como cidadão, posso não concordar com tudo, mas acredito no que você tá falando e vou defender pela seriedade com que você tá falando? Sim. Não é? E na verdade, eu até venho, o que eu venho pregando muito, né? Que a questão de armas é um regramento jurídico de Estado, né? Ela é do Estado brasileiro. Então ela não pertence a A ou a B. Né? Ela é um dispositivo que está ali para todos. Não assim, tem por cor, exemplo, né? como a CLT. A CLT é um dispositivo que está ali para quem trabalha com carteira assinada, vai reger aquilo ali. Uhum. Né? Então, que assim, há um estigma, né? Há um preconceito ainda, talvez quando as pessoas que talvez não tenham conhecimento, né? De saber como funciona, saber o que tem uma visão quando olha e fala, nossa, como se a arma, que é um objeto inanimado,
ela por si só fizesse mal a alguém. Por exemplo, acredito, você tem filho? Tenho 2 filhas. Na sua casa as facas ficam trancadas na gaveta? Jamais. Como funciona? Jamais. Minha filha de 14 anos manuseia as facas de casa. Eles foram educados que aquele objeto, qual é a finalidade dele, Total. os riscos que ele tem, né? Eles foram educados Qual é o dessa uso forma. correto. Exatamente. O veículo, quando a minha filha de 14 anos conversa comigo sobre carro, sobre trânsito, fala, olha, aqui tem que ir mais devagar. Porque, por exemplo, pai, por que tem radar? Tem, porque existe uma regra, tem questão de respeitar o trânsito, tudo. Falando no assunto criança, tem um livro que inclusive eu comprei e chegou ontem para mim, só em sebo, não tem mais, foi lançado acho que em 2003. Ele chama Brincando de Matar Monstros. Eu não me recordo o nome do autor, é americano, e que ele diz da importância das crianças brincarem, seja de polícia e ladrão, entendeu? Externarem a brincadeira. Que os games, os jogos violentos, né, que eles falam jogos violentos, não, criança não pode jogar esse jogo de tiro que ele vai crescer um adulto violento. E esse livro ele traz muito isso, ele dizendo que isso não tem nada a ver e que na verdade isso é importante para a formação e que a criança ela sabe diferenciar o real do imaginário. Que quando uma criança está ali brincando de polícia e ladrão, ela fala, agora eu quero ser o ladrão, ela não vai crescer querendo ser ladrão. Ela só tá no outro lado Ela se e ela posiciona vai no tentar papel. articular na mente dela como escapar, como fazer. É uma brincadeira. Quando ela tá jogando um joguinho ali de tiro e que mata, e o personagem Carol, eu não zerou vou longe. game over e Eu não vou revive longe. de novo. Eu não vou longe, tenho 40 anos e brinquei disso quando moleque e não sou bandido. Então, exato. Eu me considero um excelente pai de família. Exatamente. Amo minha família. Então, tem muitos temas que são ainda um estigma, sabe? Que quando você passa a estudar, você passa a compreender, você fala, cara... Existe seleção brasileira de games que ficam em casas, que tem personal trainer, que tem psicólogo, que tem tudo. Tem o Free Fire lá, né, que é o de tiro e tal. De esportes. E movimenta, gênio, é um cara e movimenta brilhante. milhões. Entendeu? Então, como a Movimenta gente milhões. julgar isso? Mas eu acho que está muito relacionado, sim, está muito relacionado à sociedade, ao momento que a gente vive. Eu acho que está na hora para o brasileiro tomar para si um pouco, parar de jogar a responsabilidade em A ou B, tomar para si o que ele quer para o país dele. É muito fácil. Toda vez que entra um presidente, impeachment, não é bom, é uma porcaria, é o ataque, é isso. Vamos pensar o seguinte, o que você brasileiro quer para o seu país? Vamos começar a agir a gente também, pensar, discutir como a gente está discutindo aqui. Eu sou da área ambiental, né? Eu lembro que uma vez, cara, isso faz um tempinho, 2016, acho que foi 2016, eu dei uma palestra para uma empresa sobre educação ambiental. E aí eu dei vários temas lá e eu falava, o que vocês acham sobre os itens de educação ambiental que é mais importante sobre a sustentabilidade? Aí tinha lá reciclagem, tinha as coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, nenhum desse é importante, o mais importante é esse aqui. Eu peguei uma foto da família. Família conversando assim, à mesa. Falei, você já reparou que hoje ninguém faz mais isso? O pai, ele tá num lado, tomando café, a mãe tá num outro cômodo, o filho tá no quarto. Eu falei, a gente não discute Ou todo mais mundo nada. na mesa assim? Assim, ó, a gente não discute, mas a gente não conversa como família. Poxa, é um assunto importante. Vamos discutir. Armamento ou desarmamento, vamos discutir segurança ou insegurança, vamos discutir cultura ou contracultura, vamos discutir política, vamos conversar. A gente não conversa. Pelo contrário, as famílias estão brigando. Eu acho que esse é o momento que a gente está mais medieval de todos, cara. Hoje, falando disso, eu sei que o Toro é estudioso, o Toro estuda pra cacete, gosta de fazer, diferente de nós dois, né? Dois relaxados. É nada, cara. Falar de medieval e falar de toda essa estrutura da lei do desarmamento, né, que eu, como leigo, fui estudar para tirar o meu CR, eu tive que estudar aquele troço, e tem umas coisas lá que são absurdas, né? No meu entendimento de cidadão e nada jurídico,
só tem coisa ali pra defender o bandido. Puta que pariu. É foda. Tira a arma da mão do cidadão e não fala nada do bandido. Era isso que você tava falando. Tem um paralelo de tudo isso, Toro, de toda essa história e de toda essa tentativa, essa narrativa, com alguma coisa que a gente já viu do passado? Cara, tem muita coisa, né? De momentos históricos passados? Muito. É assim, ó, a história do desarmamento no Brasil, se você for pesquisar, começa lá anteriormente ao Brasil Colônia. E, inclusive, recentemente eu li 2 estudos, eu não me recordo o nome dos autores, mas, salvo engano, é da PUC de Minas, que eles falam do desarmamento em Minas Gerais, lá em Mariana, né? E o desarmamento, ele sempre, o contexto dele, quando você começa a olhar, ele sempre teve um contexto meio que social. Sempre se retirava o direito dos mais pobres ao acesso a armas, mas aquele que era amigo do rei, amigo do dono das terras, tinha acesso às armas. E mesmo nessas situações antigas, aquele que era proibido de ter acesso à arma, ele tinha de forma clandestina. Então, isso ele que a se gente encaixava vê numa hoje, clandestinidade? não, ele tinha de forma ilícita. Então, por exemplo, lá, os escravos, eles não poderiam ter armas, mas sempre era encontrado com algum tipo de armamento. E é muito mais fácil, né, se você for pensar, doutrinar uma população desarmada de armamento, conhecimento e tudo mais. É muito mais fácil você manipular uma sociedade. Porque, por exemplo, a própria legislação, com exceção, e eu acho que isso vem com acesso, que é oferta e demanda. Se você tiver mais acesso, você reduz o preço. Mas ela não distingue, a lei não distingue credo, religião, cor, raça. Exatamente. Você não tem que apresentar um nem bolerite, pode. um contra-cheque de que você ganha 100 mil você ali. tem que comprovar uma ocupação lícita, né? Mas no início, nos primórdios, era assim. Sim. Né? Era assim que se fazia um controle social de quem poderia ou não ter armas, né? E aí você pegar, a história vem vindo, né? Aí teve o famoso episódio em Mossoró, sabe qual que é esse daí, do Lampião? Que Getúlio Vargas começou a desarmar os coronéis, e aí o prefeito de Mossoró fez o contrário. Porque os coronéis estavam sendo desarmados e Lampião e seu bando invadindo, aterrorizando. E o prefeito de Mossoró, em vez de desarmar, distribuiu arma para sua população. Quando o Lampião e seu bando chegou em Mossoró, o que aconteceu? Pau. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Inclusive em Mossoró, até hoje, esse é um fato histórico lá. Então, quer dizer, se fosse quando o Getúlio Vargas começou a desarmar, entrega suas armas, para o Lampião, foi, opa, ele está me ajudando, né? O bandido pensa assim. Agora eu vou arrepiar. Ele Fácil, tinha né? certeza que naqueles locais não tinha arma, eles não tinham como se defender. E você, como você vai defender ainda com uma faca, uma arma de fogo? Eles tinham arma de fogo, não tinha como se defender. Sim. Inclusive, esse é um fato que mostra mais uma vez que o desarmamento da mão da população de bem favorece o bandido. Ele tem a certeza que ele vai ter vítima indefesa. Eu acho que, se pensar... E no mundo tem outros históricos se a pelo gente mundo. pensar em... Mas se a gente pensar nessa linha pelo mundo, você vai chegar em... Mas se você pensar, tem por exemplo, números. numa articulação de um bandido, a mente do bandido, né? Ele vai falar assim, pô, peraí, eu vou precisar fazer renda e tal. O cara, pra ele pensar em atacar um carro forte, ele tem que fazer um mega de um plano. Agora, pra atacar um cidadão de bem na rua, que acabou de sair do banco com o seu pagamento, seu 13º, hoje dá bem que você tem o Pix, tem tudo, mas isso é um passado ultra recente, e dependendo de alguns aposentados que a gente vê ainda na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, sempre no esse início cara nunca vai usar um Pix, provavelmente. essa galera vai lá e saca o dinheirinho dela. Exato. E esse cara é o cara mais vulnerável. Entendeu? Aí tipo, pensa, eu não tô dizendo que essa pessoa tal, mas eu tô dizendo que se o bandido sabe que existe hoje
pessoas que estão armadas, talvez o plano dele tem que ser um pouquinho melhor. Vai porque o bandido tem medo de morrer, né? Todo mundo A é um gente ser tem mais ou humano. menos a mesma idade, né? Eu me recordo, eu tinha meus 7 anos, o portão da minha Tenho casa 22. não era trancado. Vocês têm isso também? É, mais ou menos, sou um pouquinho mais novo. Eu me lembro quando eu era moleque, o portão da minha casa não ficava no máximo, passava um arame ali, trancava de alguma forma. Era Mas não comum, ficava com chave, não era trancado comum os com vizinhos, os chave. amigos entrarem em casa. Era trancado. Quer ver um exemplo mais Quem clássico? tinha medo de sair, viajar e deixar sua casa sozinha? Não, quer ver um exemplo no mais máximo clássico? você acendia uma luz. Pra falar... Porque pro bandido olhar e falar, tem gente em casa pra ele não entrar. Hoje, ele quer que você esteja na sua casa. Porque é muito mais fácil. Ele não quer revirar. Ele quer entrar, pegar Ele quer que você onde está o aponte. dinheiro, onde que tá a joia. Quer ver um exemplo? Você entendeu? Quer ver um exemplo? Antes a gente brincava na rua. Sim. Hoje, os pais não deixam... Eu não deixo minha filha na de forma rua alguma. por uma questão de insegurança. Sim. Antes a gente brincava na rua, cara. Entendeu? Tipo, é maluco a gente pensar que a gente cada vez... A gente muitas vezes... Aí você tocou num ponto também que eu acho ultra mega interessante. O que a gente era e o que a gente está se tornando. Hoje, em questão de perfil, não. Mas em questão de localidade, nós somos os bandidos. Nós estamos encarcerados. Sim. Nós estamos... vou ou não vou? O medo... nós estamos Sua casa com cerca, como eu disse, presídio. A gente vive em presídio. Exatamente. A gente hoje pensa 10 vezes se meu filho pode pegar um Uber e ir pro shopping. O cativeiro é nosso. O bandido tá na rua, né? O bandido tá na rua. O cativeiro Isso é é nosso. absurdo. Exato. É absurdo a gente viver como sociedade. E mesmo dentro das nossas casas, com receio ainda de ser invadido e pegar a gente lá. Muito vulnerável, né? Muito o cidadão, vulnerável. o cidadão ele aqui precisa ter entra o mais. instrumento. Se você tem uma arma para defesa, se você pode ter e você quer ter, é um meio de você poder proteger a sua vida e da sua família. E sem contar os mais velhos, porque, por exemplo, os meus pais foram morar na praia, né? E eu fiquei com muito medo quando eles foram. Por quê? Eu vou explicar por quê. A casa era uma casa de veraneio no litoral. E os meus pais, assim, sempre foi o sonho deles, porque principalmente o meu pai, o avô dele, o pai dele, meu avô, ele encerrou o ciclo de vida dele aqui na Terra, morando na praia. E eu percebo, meu pai, o Jorge, que eu acabei de falar pra você conhecia e tal, e ele tá seguindo o mesmo caminho do pai. E só que há 2 anos, ele foi no começo do ano pra lá, 2 anos atrás, a casa foi saqueada, acho que umas 4 vezes. Mas assim, ó, de limpar a casa. Aí minha mãe e meu pai ia lá, imobiliava a casa, arrumava tudo tal, ia lá e saqueava. Mano, os caras arrancavam fio elétrico. Passei por isso várias vezes em Bertioga. Quando a minha mãe foi pra praia, eu falava, mãe, ligava pra ela direto, pelo amor de Deus, tá tudo bem, tá? Minha mãe, calma, tá tudo bem e tal. Mas a gente sempre fica preocupado. Olha a nossa situação. Cara, você trabalha a vida inteira, você tem um sonho. Pô, qual é o seu sonho? Vou morar no campo, vou morar na praia e tal. E aí, por exemplo, vamos supor, se o seu filho, eu fico pensando, pô, por onde meu pai vai? Ou seja, a gente vive com medo. A nossa vida está relacionada em trabalhar, procriar, viver, mas dentro de uma linha ali do seu cardíaco, tem um medo gigantesco dentro que não deveria ser assim, cara. Nem pode, né? Doido demais, Não né? faz sentido, não. Cara, é um assunto que... Esse assunto de... É a segunda vez que a gente tem esse assunto na banca. Mas sabe por Cara, quê? esse assunto é interminável, né? E ele é amplo. Ele é muito amplo. Ele não está relacionado a uma legislação com 20 páginas, a uma burocracia correta sobre acesso às práticas. Pô, a gente pode falar a gente falou muito do negativo da coisa, mas olha o quanto de benefício a gente pode falar. Sim. Saúde mental, sociabilidade, por exemplo, porque o Emerson, por exemplo, te conheceu em um outro momento na corrida. Quantas amizades... Um esporte. Mas quantas pessoas... Num outro esporte. Isso. Aí eu ia falar, quantas amizades vocês dois fizeram no esporte tiro? Cara, muito. Inúmeras. Que viram irmãos, que viram novos amigos. Inúmeros. Né? Desde Então é isso que eu falo. Cara, e é tão gostoso chegar no clima do clube, né? Com a galera no Cara, clube. se eu levo meus filhos... Aquele dia, ó, só rapidinho, agora eu vou fazer uma... Agora a gente, geralmente a provocação... Antes de você falar, quer ir amanhã?
Vou, mas agora eu vou dedurar, sabe por que eu vou Nunca falar? foi? Nunca Fui. foi. Então, não, mas aí agora eu vou contar, Toro. Mas O que ele que tem acontece? vontade de ir, cara. Não, mas Toro, Eu acho que eu vi o episódio que o Fernando tava aqui, você falou que... Falei, aí agora, Não foi ainda. agora, Não foi. não, Toro, Não foi. pega essa. Agora, ele tá enrolando, ele não tá deixando eu falar, eu vou contar o Eu que acho que eu já aconteceu. sei. É. Eu vou ter que entrar com um habeas corpus pra sua esposa. Vai, não! E pior que é, meu, a K, um amor de pessoa. Não é isso, eu vou te contar, você não vai acreditar, cara. Tava marcado pra gente ir, aí eu saí daqui, eu desci o estúdio, falei, Emerson, o meu carro está arrumando, eu estou com o carro da empresa e tal, ele, fica tranquilo, eu te busco, eu te levo, você vai gostar. Pensa num cara que acordou 7 da manhã e tava assim, ó, toca telefone. O Emerson tá vindo, toca telefone. O cara mandou mensagem pra mim, falando assim, cara, saí e tal, não vai rolar. Eu fui Toro. boicotado, Toro. Não, eu vou fui boicotado. você vai entender. Vou te levar, deixa que eu te levo. Obrigado, cara, obrigado. Tá vendo? Falei que faz amizades, eu tô fazendo Viu só? amizades aqui, Toro, eu saí 6h30 da manhã do Bar Total. E eu tava acordado às 7, esperando ele chegar às 9. Primeiro, eu tava caído de sono e depois saí do Bar Total 6h30 da manhã, às 2 da tarde eu ainda ia estar embriagado. Eu não ia treinar embriagado. E era um dia de torneio hoje, não era um dia de... Não, era o dia do Era um dia torneio. de torneio. E isso, eu só ia pra entender. Eu combinei com ele, Ele de falou, se é encontrar verdade. lá. Você perguntou se eu ia, eu falei, vou Então você combinei entendeu com por que eu ele. não fui? Você se entendeu tivesse por que eu não avisado, fui? eu ia te buscar, pô. Não, eu tô te conhecendo agora. Com certeza a gente vai. Vamos amanhã? Pô, claro, Vamos amanhã, eu claro. preciso treinar. Eu só não posso ir no primeiro horário, porque eu tenho dentista. Depois eu tô tranquilo. Eu preciso Doutora treinar. Suzy, estarei aí, hein? Como eu Não. viajei, e na viagem eu não treinei. tô dentro, Cara, e é Cara. fantástico, assim, o ambiente familiar, igual eu falei, eu levo meus filhos, né? Eu vejo Dia os de vídeos do terça-feira que espaço. tem o treino de O DSC, DSC. eu tenho um amigo que ele tem um filho mais ou menos da idade do meu filho. Aham. Teve um dia que eu levei, por acaso se encontraram, cara, agora sempre que um vai, quer que Curte. chama o outro, eles ficam brincando, tem, assim, Esposas devem deixar fazer bem claro, é amizade, famílias. separado, né? Tem a Sim, área do stand, sim. totalmente segura, a porta, blindada, tudo. Mas, por Tem um exemplo, espaço- o clube de tiro aqui do Alto Tietê, quando você vê o Instagram deles, você vê um pedaço ali que é um espaço isolado mesmo, que é a área de treinamento, sim. área de prática, mas o espaço ele é muito amplo. Sim, É muito amplo. Tem brinquedoteca, tem lanchonete, tem a mesa de sinuca, Sim. tem área de Eu convivência, tem posso loja. dizer com garantia, pelo que eu vi, que se você for ao clube jogar tênis e sua família estiver lá desfrutando de um momento de socialização e lazer, se você for pro clube de tiro, quem vai praticar vai para um canto e quem quer conversar fica num outro De ali, boa, numa boa. de boa, de boa. Exatamente. De Cara, boa. sensacional, cara. Eu acho que eu não vou falar exatamente com propriedade, mas eu falei com o coração no momento que eu respondi a pergunta que me fizeram no Instagram. Porque eu senti que foi um ataque. Como assim vocês são a favor da legalização das armas? Eu falei, não, eu sou a favor que o cidadão ele tenha direitos e deveres. A gente possa escolher o que a gente quer. Eu não quero viver... Eu acho lindo aquelas casas dos Estados Unidos que não tem muro, que não tem nada, né? E a minha E casa... pode acreditar. Cada Não vez são em erguendo condomínios, mais. né? E pode É, acreditar, aquela casa sem muro, aquela casa Eu só sem não posso, portão. rapidinho, eu só não posso criticar condomínio que eu ganho pão do meu amigo aqui. Não, vou acabar com os condomínios. Não acaba não. Mas uma coisa você pode ter quase que certeza, Du. Aquela casa sem portão, aquela casa sem muro, Uma casa segura. tem um cofrezinho ali cheio de peça bonita pra gente ver. Tem um Em cofrezinho, muitos casos. ó, Em tem um muitos casos. cofrezinho, mas tem também uma sociedade educada. Sim, e tem todo um processo bandido anterior. que vai pensar duas vezes em Sim. pisar ali. Como a gente vê muitos em vídeo, internet. Na verdade, assim, quando as pessoas falam que são contra, né? Eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas que manifestam, eu sou contra, na verdade, ela não tem conhecimento. Sim, Né? sim. Ela opina por eu ouvir dizer. Como se você comprasse uma arma e você fosse sair por aí atirando a esmo, né? E não é isso, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não tenho interesse de decorrer sobre esse assunto, mas por exemplo, como apareceu
Poxa, eu não vou lembrar exatamente a data. Tem um documentário na internet chamado Ilegal sobre uma paciente de cannabis medicinal que é a Annie Fisher. Era uma menina que sofria convulsões, cerca de 10, 15 convulsões diárias. Caraca. E assim, eles estavam buscando, esquece lado recreativo, esquece legalização, era só a questão medicinal, tipo, isso aqui já é realidade no mundo, um remédio, e as pessoas, a maconha mata, não sei o quê. Calma, cara, estavam falando, hoje a gente já sabe que é uma realidade no Brasil, tratamento com CBD, e aquilo curou, não curou assim, ele reduz a quase zero as convulsões de um filho. Então, assim, as pessoas que estavam julgando ser contra, pegam um contexto como as pessoas hoje são contra. Acho que vai virar um faroeste. Acha que todo dia de manhã aquela menina vai fumar. A menina vai virar, vai escutar um Bob Marley, a menina não vou ter condição. Fumando baseadão. Não, cara, é um remédio, é o óleo. A mãe já importava, mas mesmo na época ainda do documentário, a Annie Fisher, que é a filha, na época do documentário, ela importava o óleo de forma ilegal. Então o documentário se chama Ilegal, ele é pautado nisso. A gente conseguiu superar essa marca. Será que a gente não consegue superar essa outra agora sobre armas? Será que amanhã a gente não consegue superar isso sobre os direitos das mulheres? Amanhã sobre um aperfeiçoamento de legislação de trânsito, sobre tributação, sobre política, sobre economia? Porque hoje é tudo muito raso que a gente discute aqui. Cara, o problema da legislação de armas, o tema armas, é que enquanto ele tiver vinculado à disputa de ideologia política, cara, nós vamos ter muito trabalho para desvincular. Então, a minha missão é essa. Quando eu falo, eu tento desvincular. Em nenhum momento nós tocamos aqui em partido político. Em lado A ou lado B. Exato. Lado A ou lado B. Eu acho que quando eu falo desse tema, eu acho importante a gente mostrar que é um ordenamento jurídico. Concordo. E nós temos que tirar dessa ideologia. Nós temos que tirar, seja ideologia A ou B, né? Então nós temos que mostrar, fazer que as pessoas que não conheçam, que opinam sem conhecer, que falam, não, meu Deus do céu, arma, não, como se fosse uma cobra dentro da sua casa. Que Pessoal, cada um adote uma mamba negra. E quantas pessoas que eu já conversei que tinham uma ideia do que era, e depois que elas tiveram acesso, elas, nossa... Então, assim, eu já falei isso a conhecer. Esse cara sou eu. Eu já falei isso aqui na mesa quando o Fernando esteve aqui. E eu até guardei, né? Se falando de na minha adolescência, o portão da minha casa ele vivia aberto. Na minha não, Toro. Na minha não. Na minha sim, igual todo. Não, eu vim da Zona Leste, eu vim do extremo leste, eu vim de um bairro que sempre foi perigoso, que sempre foi violento. E pra mim, a vida toda, arma foi coisa ruim. A arma tinha, pra mim, essa conotação de a arma é pra fazer mal. Né? A arma é pra fazer mal. E a primeira vez que eu entrei no clube pra fazer tiro esportivo, cara, quando eu parei na baia e os meninos colocaram a pistola ali pra eu treinar, pra eu conhecer... Eu tive dificuldade de manusear. Mas porque eu estava carregado de um preconceito que eu só consegui ultrapassar, que eu só consegui tirar da minha cabeça por me educando. Você acha que aquilo vai disparar, que vai ter um acidente. E passa um filme na sua cabeça. Eu só consegui tirar isso, eu só consegui romper essa barreira me educando, buscando informação, aprendendo a manusear. Aprendendo o que você falou que é uma coisa básica, mas que pra mim não era claro. Essa porra é um ser inanimado. Eu vou além. Eu posso me considerar um cidadão privilegiado, que eu morei sempre onde não existia índice de violência. Eu não tenho histórico de violência na família, entre amigos, nada. E eu tinha o preconceito de quem não conhecia. E hoje a minha mente mudou. Então é isso que eu deixo de recado para todo mundo que está assistindo aqui. Eu não quero, Eduardo, influenciar você. Mas eu quero que você abra sua mente e procure entender as coisas para tomar a sua opinião.
Se você viveu um trauma, como você trata o seu trauma? Se você nunca viveu um trauma e tem um posicionamento, como você se aprofunda em determinado assunto para tomar aquilo como certo ou errado na sua opinião? Então eu acho que isso que falta para a sociedade hoje. Porque hoje a gente julga que quem está querendo isso é A ou B. Não, você está trazendo um assunto que para mim, agora falando de você, para mim, é reflexivo demais. Me interessa entender, me interessa aprender, me interessou o teu conteúdo, a tua amizade, pô, vamos conversar, você me convidou para ir pro clube, sabe? Você é um cara que tá estendendo a mão, tipo, vamos aí. Eu posso ser que chego lá na frente e falo pra você, Toro, não curti, tá tudo bem. E vida que segue. Mas você não curtiu embasado em uma experiência e uma informação. Eu tenho um porquê pra aquilo. E se eu gostei, que as pessoas que andam comigo que são contra, que não tomem partido que eu sou um pior ou melhor, porque eu tenho uma atitude. Apenas me respeite. E a gente assim como nós temos amigos que, por exemplo, você gosta de jogar futebol, seu amigo não gosta. Exato. Você gosta de correr, seu amigo não gosta. Você gosta de jogar tênis, o outro não gosta. Você acorda cedo pra correr? Exatamente. Não, vou pra pro você bar ter uma beber. ideia, Tá tudo bem. quando a gente fala de armas, né, de direito de defesa, liberdade de proteger a sua vida, da sua família, esse não é um tema do homem, da mulher, do branco, do preto, do azul, do vermelho, do não homo, é isso. do hétero. E tem, nos Estados Unidos, tem uma entidade que chama Pink Pistol. Já ouviram falar? Não. Não. Ela foi criada, essa organização é para os LGBTQIA+, Que agora e mulheres tem várias também, siglas, que defende o direito de uso da arma. Como que iniciou essa história lá? Um jovem homossexual estava caminhando numa rua lá, vou resumir, e passou um carro com algumas pessoas e começaram a xingar, agredir ele, deram a volta e voltaram para tentar agredi-lo. Quando eles foram iniciar a agressão, o companheiro desse jovem estava armado, sacou a arma e repeliu a injusta agressão. E a nossa legislação aqui, e a partir daí eles começaram a perceber que a importância da defesa. Exatamente. De ter um instrumento eficaz para a proteção da sua vida. E existe esse lá, Pink Pistol, nos Estados Unidos. Porque de toda forma, ainda se vincula muito a atividade do tiro esportivo ao homem. E não é. Não é, né? Não só o tiro esportivo. Eu vejo várias mulheres sim, lá, cara, mas o que eu tô dizendo né? é para todos. É para todos. Ele sabe por que eu fiz um pra ele, né? Porque Mané. eu tô pedindo pra ele me levar várias vezes, mas ele levou um ente familiar meu e não me levou. Ele vai amanhã. Eu acho que amanhã. ele tá treinando para não passar vergonha. Amanhã. Não, eu já não passo tanta Sabe vergonha, que eu vou lá. não. Já não passo tanta vergonha, não. Cara, sensacional o nosso papo. Bom, a gente tá chegando... Cara, a gente estendeu pra caramba o assunto, foi muito legal. Toro, muito legal aqui sua presença. Mais uma vez, cara, que as pessoas que estejam assistindo esse podcast, que eu sei que acontece, eu vou falar por mim. Eu, Eduardo, eu assisto muita coisa, eu me identifico e eu tomo aquilo como premissa. Calma. Você pode se identificar, mas se aprofunde mais no assunto. Procure conhecer. Aqui é um exemplo. Eu já trouxe aqui gente que tinha posicionamento de outros assuntos, não exatamente do armamento ou desarmamento, mas outros assuntos que outras pessoas não concordavam também. Então são outros contrapontos aí. E que nós mesmos não concordávamos. Abriam mente, ou Mas que eu concordava eu não- e você não, e vice-versa. Exatamente. Eu não vou acho que, discutir, eu não vou conversar, cara, eu não vou eu e o informar. Emerson, a gente tem um pensamento muito diferente de muitas coisas. Mas eu falo, esse o barato desse programa. Porque senão, ele seria um programa direcionado à cerveja, ou direcionado à tecnologia, viagem, alguma coisa. De viagem o Emerson é bom. Ele é bom. Eu também. É de outra viagem. Mas eu acho que no contexto geral, a gente tem que, no mínimo, se interessar pelo ser humano primeiro, antes do que a pessoa gosta.
Sabe, tipo, pô, me interessa, pô, o cara é meu irmãozão aqui, cara. A gente tá aqui conversando, a gente conversa, troca ideia, pensa em pauta, um monte de coisa. Se você que tá aí do lado de lá da telinha aí, tá vendo o nosso trabalho e tal, tipo, pô, cara, aquele é o programa mais maluco, porque o Eduardo e o Emerson, tipo, é quase yin-yang ali. A gente não se entende porra nenhuma e muita coisa, mas a gente tem uma coisa muito interessante, a gente se respeita e cada vez que ele põe uma pauta de um convidado, eu sou o primeiro a falar, meu, traz. Porque acho que não teve nenhum, cara, que você trouxe aqui que não foi fodástico, sabe? Que foi interessante pra caramba, principalmente pra mim que não conheço. Sabe, cada pessoa que você traz aqui, pô, você é um exemplo desse, cara. Tem um e eu puta espero respeito, que do lado cara. de lá tenham mais É isso pessoas. que eu espero também. A pessoa que de repente não te conhece e que de repente pensa contrário, que passe a ver teu trabalho. Chama pra trocar uma ideia, né, Toro? Com certeza. Cara, Procure quem todo na entender, quem quer entender, vai lá na OAB, entende um pouquinho mais do trabalho que vocês estão fazendo, debate o assunto de uma forma respeitosa, racional e inteligente, põe seu contestamento, mas como um professor meu já falecido, Harano, falava, ouve mais e fala menos, porque você vai aprender demais, cara. Exato. Então, muito e a gente, demais. Eu não quero que influenciar ninguém a ter armas, né? Eu quero que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto e possam livremente decidir. E se sentir livre para isso. Exatamente. Essa é a minha Foi missão. o que aconteceu comigo. Eu não quero influenciar o Edu a comprar uma arma. Eu posso chegar no clube e não disseminar gostar. o conhecimento, explicar como funciona a legislação, como funcionam as regras, e a opção vai ser dele. E olha você que pode interessante. chegar no É isso que eu ia clube, falar. treinar a vida inteira E não- sem a necessidade de ter a sua arma. Ou eu posso ir ao clube, praticar, não gostar e não ser contra. Sim, Porque existem pessoas que estão lá que são... Agora, porque eu não gostei, eu tenho que boicotar as pessoas que gostam. Isso é uma coisa muito mesquinha da sociedade hoje em dia. Mas já critiquei a sociedade pra caramba. Eu não vou fazer mais isso hoje. Cara, obrigado demais. Peraí. Diga aí. Redes sociais É do isso que eu ia Toro. perguntar. Então vai. Na verdade, eu tô te agradecendo. Quem quiser conhecer mais um pouco do teu trabalho, eu não sei se você também trabalha com uma forma de consultoria para ajudar as pessoas. Sim. Como funciona? Como que te acha? Cara, só se colocar no Instagram Rafael Toro, eu acredito que me ache fácil. Só tem um, não, só conheço Mas um. é arroba Rafael Toro com 2T. Você permite também que a gente deixe um ícone com Pode o seu deixar, contato? Vamos pode deixar pode lá. me chamar para conversar, deixa esclarecer no qualquer canal. dúvida. Eu terei maior prazer em esclarecer. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? Legal. Não terem dúvida, né? E não ter vergonha de perguntar. Muitas vezes uma dúvida que parece boba para um e não é para outro. Total. Né? E Então, a OAB, quando você disse que teve alguns eventos, quando você falou que foi o promotor, esses eventos são públicos? São públicos. Nós temos uma comissão na OAB, que é a Comissão de Estudos sobre a Legislação e a Regulamentação do Controle de Armas. Tá. É justamente para isso. Nós estudamos todos esse regulamento, né? E passamos para que as pessoas possam conhecer. Dentro dessas regras, ela é pouco explorada pelos advogados, então nós temos poucos profissionais especializados nessa área. Então, uma das nossas tarefas também é poder contribuir para formar mais profissionais capacitados para que possam atuar nesse ramo específico do direito. Então, a gente promove palestra, seminário. Nós lançamos um informativo agora, eu acho que eu mandei material pro do Emerson. cacete. Como se fosse Mandou. um mini jornalzinho, né, trazendo matéria dos Muito nossos legal, trabalhos muito envolvidos, explicando alguns temas. Nesse nós trouxemos a questão dos calibres, né? Qual a diferença de calibre permitido, calibre restrito, calibre proibido, munição de uso restrito, munição de uso proibido. Na comissão nós criamos um time de advogados que são CACs, que são atiradores desportivos e praticam o tiro desportivo. É um esporte, né? Como qualquer outro. E aí nós fizemos, junto com uma empresa, camisas de tiro desportivo para esses advogados. Cada um adquiriu a sua. Eu tô comprou. quase fazendo direito Ela só para ter uma com camisa. material É bem legal, que cara. possibilite a prática de forma mais confortável, né? Ela é personalizada, tem o nome do advogado. E, enfim, nós criamos uma biblioteca na OAB com livros específicos sobre Tem o o livro, tema. tem vários livros do Lara Tem. lá, desse promotor. Legal. Então, assim, a nossa ideia é levar informação e fazer que
não só os advogados, mas outras pessoas também possam conhecer melhor o tema, até para que ela possa opinar, ela possa não julgar o livro só pela capa, entende? Eu falei outro Então, dia, né? A e é um casa tema do bem advogado complexo. não é só pro advogado, né? Não, é a casa da cidadania, né? Então, assim, nós trouxemos o Dr. Luciano Lara, ele é promotor lá no Mato Grosso do Sul, e o evento foi aberto ao público, né? Um custo barato, né? Sim, total, acessível. E falando sobre a legislação, esclarecendo, né? Muitas dúvidas. Então, assim, quando você entra dentro do sistema jurídico, você começa a ver as regras, como que funciona. Não é assim, você não vai igual compra um pão na padaria e leva para casa, né? Um processo, normalmente, a pessoa que se torna um CAC, um processo até ela adquirir a sua primeira arma de fogo, normalmente dura de 6 a 8 meses. A minha, Entende? o meu Tem casos que até mais. O meu processo, 1 ano e 3 meses. Tem outra. O CAC, ele é fiscalizado pelo Exército. O único esporte que é fiscalizado pelo Exército. Então, assim, o Exército ele faz a fiscalização, sempre está fazendo a fiscalização, o clube é um dos auxiliares na fiscalização, mas ele pode ir na sua casa. Ele te avisa com 24 horas e fala, Edu, é o seguinte, amanhã eu estou aí na sua casa e eu vou fazer fiscalização, porque é o seu acervo. Você tem as regras de segurança do seu acervo, como que tem que estar armazenado esse seu acervo. Então ele pode ir lá e olhar e falar, pô, não está atendendo as regras de Ele pode cancelar, você pode ter caçado. Você pode ser seu CR caçado. Você tem habitualidade, você precisa treinar. Se você não treinar, da mesma forma. Ele não vai na minha casa, mas vai no clube verificar a minha habitualidade. Entendi. Ele Se fiscaliza também os não clubes tiver- com mais frequência. E o clube que você está afiliado está lá. Ele vai pegar a ficha do Emerson, deixa eu ver. Pô, peraí. Inclusive, quando você lê lá, o que é atirador desportivo? É aquele que pratica a prática do tiro desportivo com habitualidade. Então, quer dizer, se ele não tem habitualidade, ele não pode ser um atirador desportivo. Ou seja, menos Baratotal e mais clube, tá? Só pra avisar você e, por favor. Tem que treinar. Eu tô aí. Amanhã aí. nós vamos. Posso ser um. Amanhã nós vamos e medalhista vamos brasileiro. postar. Vamos. Ó, Quero olha o que consegue eu ir tô amanhã? Cara, não ouvindo. consigo. Não? Amanhã não consigo. Não. Eu só tô ouvindo promessas aqui. Então vamos amanhã. Amanhã Mas não galera, consigo. gente, Toro, obrigado demais aí Cara, pela eu que sua agradeço, presença, viu? cara. Muito Curtiu? legal mesmo. Cara, muito legal. Agradeço. Assim, é um assunto que eu tenho paixão em falar desse assunto. Cara, a gente né? teria- Então, eu teria- a gente teria assunto aqui ficaria pra mais horas 2 e programas. horas. Total, Horas e né? horas. E assim, sem entrar em questão, como eu disse, política, né? Mas Eu é que acho na profundidade do assunto, ela não tá relacionada à ideologia ou à política. Na verdade, quando a gente olha a essência mesmo da regra, ela nem pode estar. Né? Ela nem pode. Porque mas ela não pertence a político a partes, né? Mas sabe uma coisa? Eu com certeza vou ouvir algumas pessoas falar. Está relacionado a interesse. Sim, o interesse do cidadão, do ser humano. É. Da população. É do sabe? todo, não é de porque um ou a dois. empresa de arma está interessada. É óbvio. Tem temas, Edu. Você acha que a empresa de carro não está interessada Que na a gente- legislação de trânsito? Tem temas que a gente não entrou aqui, que só para finalizar, Aham, dar um imagina. exemplo. Por exemplo, quando se fala de acidentes domésticos. Doméstico. Doméstico. Sim. Ó, engasguei aqui, hein? Não, Isso que eu não tô normal. bebendo. Posse ou Com porte? crianças. Sim. Né? Aí você vai falar, nossa, acidente de arma com criança. Nós tivemos um caso recente agora, né? Tô entrando nesse tema. Tá. E quando você olha a estatística, acidente com armas não está nem próximo dos primeiros que ocorrem com criança. Residencial, no acidente doméstico, é afogamento e sufocação. E paralelamente a isso, nós tivemos um caso recente do acidente próximo aqui com arma de fogo, mas tivemos dias depois um acidente com afogamento. Que nem foi noticiado. Então, quer dizer, Por quê? demonizaram o problema é a arma do fogo, e o outro, o problema foi a piscina. Vamos proibir a piscina. Você entendeu? Vamos regulamentar a A regra piscina. de acesso à piscina? Entendeu? Vai ter CR pra piscina. É foda. Não, isso aí pra piscina não, mas uma regulamentação. Com certeza, tem assunto, tem bastante coisa. A casa é sua. O dia Obrigado. que você quiser voltar aqui e conversar, você, já é da casa, vem aqui trazer assuntos, se tiver algum conteúdo novo, se quiser mandar pra gente. Quando as nossas Lara redes passar sociais- pela cidade, Lara, cola Meu, aqui. As redes sociais, Legal. as nossas também, Sharks Podcast no Instagram, no YouTube. Se você quiser divulgar o conteúdo, tiver algum artigo bacana, algum conteúdo que
sociedade possa participar e conversar. Eu sou a favor da sociedade ser armada, armada de conhecimento, armada de opiniões com bases em fatos, evidências e cultura e ensinamento. Se a sociedade estiver embasada em tudo isso, não há poder, não há ninguém que seja capaz de destruir a sociedade. Então, mais acesso, mais conteúdo, mais educação, mais tudo, menos restrições e mais isso aí. Falei. Emerson. Top. Falou tudo. Nóis. Falou tudo e amanhã nós vamos treinar. Amanhã nós vamos Toro, treinar. brigadaço. Obrigado Cara, eu mesmo. que agradeço. Foi bom Obrigado, pra valeu. caceta. Fico à disposição. Sentar pra trocar ideia com você é todo dia um ensinamento, fico muito cara. feliz, Muito viu, louco. cara? Muito Eu também louco. curti. Muito Obrigado, louco. obrigado. Bacana pra caramba. Eu como CAC, né, recente, eu me sinto na obrigação de ter conversas com caras igual você que tem a informação, que tem o conhecimento para me passar. Cara, né? eu tenho o maior prazer de passar. Além sabe? dos A informação cursos- É algo que quem... A educação é Exatamente, foda, né, cara? É É muito muito bom. importante quando Além você... do meu treinamento habitual, além da informação, das palestras, dos cursos, esses papos são importantes demais. E eu você acho- faz isso com gosto. Eu que agradeço, Emerson. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Eu acho importante, né, a gente disseminar isso, né? Então, como eu disse, às vezes uma dúvida que parece simples... Parece boba. Isso é não ser é. um Não educador. é, né? O educador dá um Exato. prazer do caramba. A última- é um papel, a última- é uma a missão. última- É é uma muito missão, bom. né? Exato, É uma exato, missão. É uma exato. missão. Top E demais. eu tomei essa missão e... Vamos tá pra cima. fazendo Obrigado. tudo. Tá fazendo bem, cara. Excelência. Tá Valeu. fazendo bem. Obrigado, E conte com viu? a gente aqui do lado de cá para ajudar também. Galera, vocês que curtiram mais essa edição do Sharks Podcast, não perca, a próxima semana teremos mais um convidado aí bem foda pra gente conversar. Se você quiser mandar perguntas, se tiver com dúvida, pô, fiquei com vergonha de mandar ali no chat e tal, pode ir lá no nosso Instagram, manda pra gente lá, a gente repassa isso pro Toro, depois ele responde pra você sem problema nenhum. Esperamos vocês pra próxima sexta-feira aqui nesse mesmo canal E eu ATCast. venho, hein? E ele vem, vamos ver, vamos ver. Se não surgiu uma oportunidade, um sol no Nordeste, Eu venho. ele vem. Mas é isso aí, galera. Espero vocês no próximo programa, nesse mesmo horário aqui, nesse mesmo canal. Beijo e fui. Valeu! Agora, sextou. E sextou mesmo. É nóis! Valeu!